som. Bom dia, boa tarde, boa noite, com essa vista aí aérea. Hoje a gente inicia mais um Papo 10. Eu tô Teles, tô aqui com o Afonso. Como sempre, né, na melhor. Vamos aí para mais um episódio do podcast Papo 10. Hoje estamos aqui com... né? Hoje estamos aqui com o Rodney. E aí, Eu mano? quero agradecer o convite, tá? Parabenizar vocês por essa iniciativa, uma iniciativa muito boa, ainda mais por pessoas jovens. Aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo em meio a toda essa pandemia, é isso aí. Com Da certeza, hora. mandou o papo. E a gente tá aqui numa angulação diferente. Diferente, mais, né? uma das inovações aí, por isso que a gente também, o Rodney deu pra ver que a gente, mano, tá peitando muito aqui, tá ligado? Pra começar com as inovações, né, que a gente tá colocando. Agora o tripé tá em cima de uma mesa, então a gente tá buscando inovar sempre nas edições também, vocês acompanharam nos podcasts anteriores. E hoje estamos aí pra trocar ideia com o Rodney. Mano, o Painel News, qual que é a proposta disso aí? Como que tá esse mercado? Como que você enxergou? Então, na verdade, o Painel News ele começou com um projeto acadêmico, né? Nós tínhamos que criar um blog para poder fazer postagens de trabalho e ele começou basicamente totalmente fora do que ele é hoje. Ele começou com um blog do Medium, somente para postar o trabalho, ganhar nota e acabou. Só uma interrupção rápida. O Papo 10, ele começou pra mim como uma forma de um trabalho acadêmico também. Era um podcast, era um trabalho da faculdade que eu tinha que fazer. E aí meu professor, ele gostou e me incentivou. Falou, você fala tão bem que eu acho que você deveria fazer um podcast fora, né, de um trabalho. Levar como um projeto à parte mesmo. Foi uma das minhas motivações para começar o Papo 10 junto com esse cara aqui. Não, que é sensacional, mas nós começamos basicamente com o chamado blog do jornalista, somente para poder fazer a postagem dos trabalhos acadêmicos, até aí. Depois, isso foi no primeiro semestre da faculdade, Eu também. começo de 2020. Segundo semestre, surgiu novamente a mesma demanda, o mesmo projeto, fazer um trabalho para que fosse postado e outras pessoas pudessem ver também. Aí eu tive a ideia de criar basicamente meio que um site, um blog mais consolidado, que é o Painel News hoje. Eu quem tive a ideia do nome, eu quem desenvolvi todo o site. E aí foi indo, cada um teve sua contribuição, o Kaique, o Diego, onde eles fizeram... São quantas pessoas que fazem? Então, na verdade, começou comigo, com o Kaique e o Diego. Né? Começou 3 pessoas. Isso, eles fizeram lá as postagens justamente por ser algo que era demandado pela própria faculdade. Uhum. Quando isso acabou, nós entregamos o trabalho, o Painel News ficou esquecido. Abandonado, né? Ficou lá largado. Ficou alguns meses Cara. largado. Aí eu enxerguei nisso, eu peguei e falei, por que eu não vou fazer algo, né, pra desenvolver isso? No meio da pandemia. Isso, exatamente. Isso no segundo semestre de 2020. Uhum. E daí eu comecei a fazer melhorias, né? Até porque desenvolver um site, um blog, ainda mais pra quem não tem Não, experiência, as cores cara, ali, é mano, já tá diferente. tipo um jornal nacional ali na página do Instagram, velho. Já tá tipo um asa, sabe aquele azul? Acho que o azul a gente estuda sobre porque cores. o azul ele passa uma seriedade. Automaticamente você já faz uma ligação com papel, com notícia. Então acho que o Caneta, azul... né? Que interessante. Exatamente. Aí, outra coisa também que foi o desenvolvimento de um logo. Né? Então, E isso pensa. é importante, isso é importante. Mas aí, voltando lá. Sim. Aí, eu fui fazer melhorias dentro do que era até então o blog do jornalista para tornar o Painel News como ele é hoje. Fiz algumas edições, criei alguns outros tipos de link para quem chegasse por intermédio do blog e tivesse acesso ao site, que é a página inicial. Então, foi mais ou menos desse jeito. Só que os meninos meio que saíram fora, sabe? Eles não tinham tanto engajamento quanto eu tinha. Porque eu queria fazer a coisa acontecer. Só que, eu não poderia ficar esperando de ter o mesmo entrosamento dos outros. Sei, você tava no projeto e eles não estavam tão assim. É que, na verdade, não foi nem o início de um projeto como ele é hoje. Foi só por questões acadêmicas verdade, mesmo. é Quando verdade. eles deram a contribuição e acabou... Foi tiveram por ganhar nota, por exatamente. essas Foi por um questões interesse, acadêmicas, né, mano. Isso, exatamente. Aí ficou esquecido. Aí eu quis resgatar isso, porque na minha visão, quando nós começamos e nós criamos, a minha ideia já era colocar esse negócio para rolar, para deslanchar. E eu, na minha visão, eu acreditei que
eu fosse ter um engajamento por parte deles, até por conta da nossa interação, que é uma interação bacana, sabe? Só que não foi bem assim. Tudo bem, cada um tem seus projetos individuais. Caralho, é até engraçado o quanto a gente se identifica, mano. É basicamente assim. Tipo... Basicamente assim. E, mano, é um dilema muito foda você entrar num projeto, né? Que você, mano, tá de corpo e alma nele, tá com compromisso mesmo. E arranjar pessoas, mano, pra você ter do lado. Porque, mano, eu acho que assim, ninguém cresce sozinho, tá ligado? É muito difícil você girar ali, fazer a gestão de uma página solo. É difícil. É difícil porque é muita coisa. É conteúdo que você tem que produzir. E não é só produzir conteúdo, ainda mais no formato que é o painel. Só pra reproduzir um pouquinho disso, eu vou só ler um pedacinho de um documento que eu trouxe aqui. Só deixa eu conferir a gravação, né? Só para vocês terem uma ideia do Porque porquê pra você o painel fazer, News vamos surgiu. supor, você vai lá jogar uma notícia no site. Você tem que pensar como você vai escrever aquela notícia, de que forma você vai passar a informação, para que às vezes, por exemplo, uma informação séria, que às vezes as pessoas podem interpretar em duplo sentido, você tem que jogar aquilo mastigado. Você tem que mastigar bem pra pessoa. A pessoa pode ser mais velha, mais nova, sem estudo. Ela tem que entender o que você quer transmitir na mensagem, né? Isso meu professor fala muito pra mim. Então é um trabalho difícil realmente. Você pegar uma informação, mastigar, quebrar, deixar ela em pedacinhos pra explicar pras pessoas. E todo mundo você tem que criar uma interpretação que não interfira ao público que você vai atingir, porque ele vai criar a própria interpretação dele. Sim. Né? Então, para poder fazer todo um estudo, para poder fazer uma pesquisa sobre o que eu ia divulgar lá dentro do painel, após todos os trabalhos que tem lá, que são trabalhos muito bons dos meninos, eu decidi voltar um pouco mais para as questões tecnológicas, porque é o que mais invade massivamente, agressivamente o dia a dia das pessoas. Então eu quis trazer um pouco disso, sabe? E tá funcionando, mano, porque você entra ali, você já vê uma tecnologia. Só, em questão, vamos lá, no concreto mesmo, as fontes que você coloca, tá ligado? Os fundos, tá ligado? Parece mesmo de um jornal futurista. Uma modernidade. Tá ligado? A gente vê que é moderno. E aí eu vou te falar justamente o porquê eu cheguei nesse ponto. Hoje em dia, sim, eu falo que eu aprendi muito mais na faculdade, porque eu acreditava que o jornalismo fosse... não que ele não seja sério, mas eu acreditava que o compromisso que ele tem entre transmitir e passar informação fosse muito maior do que ele realmente é. Sabe por quê? E eu só fui aprender isso na faculdade. Mas então, eu também tinha uma ideia dessa. Porque hoje em dia, as grandes mídias, os grandes veículos de comunicação, eles são muito facilmente comprados, sabe? São muito facilmente influenciados, entendeu? Se chegar, por exemplo, você vai dar uma notícia ali que o político aprovou uma lei que, sei lá, prejudica, por exemplo, mulheres que foram estupradas, vai vir então o bolso estupro. Só que tem alguns veículos de comunicação que não transmitem essa informação, ou transmitem, mas omitem, sei lá, certas informações ali que poderiam ajudar numa investigação da polícia, mas entendeu? até que ponto as pessoas são capazes de se vender, de vender os seus próprios não, a pessoa, valores? eu acho que assim, Sim, a empresa, não, né? as pessoas, quem é que faz parte da empresa? Isso, não são as pessoas? exatamente. Quem é que vai escrever, redigir um texto na redação? Não são as pessoas? Sim, sim. Então, assim, a partir de que ponto você é capaz de vender, seus valores, né? de jogar na lata do lixo seus valores, sua ética, suas próprias crenças, para você fazer parte de um processo? É aí que tá a questão. Mas o cenário não tá um pouco assim do jornalismo atual, velho? Mas está, sim. Sempre foi, não, mas de um tempo pra cá, acho que da Eu acho que década de 90 pra cá. é nicho quem, tem seus valores e consegue seguir pelo menos o mínimo dos valores. Sabe quem são a da maioria? empresa. Os que fazem o jornalismo independente. Que tem uma página no Instagram sobre tal assunto. Então, é justamente essa questão que eu tô querendo colocar. Por quê? Trazer questões tecnológicas de uma forma acessível para as outras pessoas é um compromisso que você só consegue levar adiante de forma individual. Porque se você vai analisar isso como forma de mercado, ninguém vai te dar ouvido, ninguém vai te dar voz para isso. Porque você vai estar indo contra o próprio sistema. Você vai estar indo contra o mercado de marketing, mercado de publicidade. Então é assim, como que você vai transmitir isso num grande veículo para as pessoas? Ei, primeiro faz uma análise, leia atentamente, será que é isso que realmente você quer? Será que isso vai te agregar alguma coisa, vai te trazer algum valor? Não é isso que eles querem. Né? O mercado ele envolve em torno de
você convencer as pessoas a comprar produtos ou a agregar informações, a comprar ideias que às vezes não corresponde com aquilo que ela E é realmente difícil, acredita. né, mano? Porque eu acho que assim, hoje em dia, a gente tem um público muito exigente, né? Eles querem ouvir e ler aquilo que eles gostam, aquilo que tá do lado deles. Se não tiver, eles, vai tomar no cu esse jornal do caralho, aí esse site. É muito seletivo as pessoas, Hoje sabe? em dia, sim, né? Porque a internet ela trouxe voz para aquelas pessoas que antigamente não tinham. Porque hoje em dia também o pessoal cai muito em fake news. Vê lá uma notícia no Facebook, entra, é um site não confiável, a pessoa não tem essa distinção que a gente tem, que a gente aprendeu a ter, e leu, sei lá, alguma coisa, pegou aquilo como verdade e aplicou no dia a dia, numa conversa, foi transmitindo a informação errada. Eu vejo que hoje em dia tem muito disso. E fake news é um câncer, sabe, no jornalismo. Fake news, utilizar a palavra fake news. Então quer dizer que quando um jornal ele edita uma matéria para que ela tenha um viés, isso não significa ser fake news? Do meu ponto de vista, é fake news. A partir do momento que você faz um recorte para você transmitir e fazer com que as pessoas entendam apenas uma parte, para mim já é fake news, porque você está promovendo a desinformação. Você está fazendo com que a pessoa não tenha acesso aos outros lados e veja de ângulos diferentes. Então, para mim, isso é fake news. A fake news, ela só teve, como que eu posso dizer, ela só teve uma personificação com o nome fake news. Mas isso já vem de muito tempo. Sim, sim. Só que antigamente não tinha toda essa vitrine, todo essa propagação que tem hoje em dia. Hoje em dia é fácil, você coloca uma matéria tendenciosa, um título chamativo no programa de TV, no site que você tem. A pessoa clica, só dela clicar na matéria ali já deu, entendeu? É a mesma coisa no YouTube. Você vê, pega lá thumbnail, chamativa pra caramba, não sei o que. Às vezes o vídeo não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Mas aí, o que a pessoa viu, a primeira impressão ali, ela vai clicar, ela vai querer saber o que é. Mas aí tem que parar para fazer uma análise. Vamos fazer uma análise mais profunda sobre isso. Você acredita que a pessoa faz aquilo porque ela quer? Ou porque às vezes o próprio YouTube induz ela a fazer aquilo? Porque se ela não fizer aquilo, ela não vai ter visualização. O próprio YouTube, ele induz. Verdade. O YouTube, Verdade. ele trabalha com uma via de mão dupla, sabe de por mão quê? dupla. Porque a partir do momento que ele te induz, ele te penaliza por aquilo. Você entendeu? Então é tipo, ele é estratégia, né, mano? Totalmente. É por isso que, essa questão sobre tecnologia... É uma viagem. Eu comecei a ler sobre termos de privacidade, termos que é importante, de né, saber isso hoje em dia. Então, é importante, cara, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu caracterizo como uma covardia. Uma covardia total. Porque as pessoas elas não têm o hábito de ler. Justamente, elas só vão lá, dão um aceite e acabou. Só que quando você vai lendo, acaba meio que um fazendo uma conexão com o outro. Você vai fazendo conexão com o outro, vai fazendo conexão com o outro. Quando você percebe, você já caiu dentro de uma rede que você não consegue sair mais. Então, o próprio termos de privacidade e uso lá do próprio Facebook, ele permite com que, a partir do momento que você tem uma conta e você dá um aceite dizendo que você está de acordo, só pelo fato do meu celular estar aqui, eu não uso Facebook, eu não tenho conta no Facebook, mas só pelo fato do meu celular estar aqui, estar usando a sua rede de Wi-Fi, e você ter Facebook, você deu permissão para que o Facebook acessasse a sua rede de Wi-Fi, e só pelo meu celular estar conectado, eles conseguem ter acesso às minhas informações também. Isso está lá, no termos de privacidade e uso do informações pessoais. Qualquer tipo de informação, acessar documentos, acessar a câmera do celular. E não é pedir permissão, é acesso à câmera do seu celular. Acesso ao só de você conectar a internet dele. Só por eu estar conectado à rede de internet da casa dele de Wi-Fi. Entendeu? Por isso que eu estou te dizendo, acaba sendo que uma coisa vai ligando a outra. Tipo, nós, celulares totalmente independentes, mas estamos conectados à mesma rede. Por isso que eu, antes da gente começar aqui o papo, eu falei sobre a minha professora de convergência de mídias. Que ela falava justamente sobre isso. Que teve um dia que o único lugar que o Google ele não pode ter acesso é dentro da tua casa. Tanto é que quando você vai acessar o Google Maps, tem lá um embaçado no rosto das pessoas, etc. Mas dentro da tua casa ele não pode ter acesso. É verdade. Mas a partir do momento que você vai lá e você baixa um aplicativo pela própria Play Store, você está dando aceite para que ele entre dentro da sua casa. Por quê? Para você conseguir utilizar um aplicativo,
Se você não der o aceite, você não usa. Só que você não lê. E muitas das vezes você está dando permissão para que o Google tenha acesso à sua câmera e ao seu microfone. Tenha acesso, e não é pedir permissão para ter acesso. Nossa. E aí ela estava comentando um episódio que aconteceu, que ela chegou em casa, tal, tranquilo, e o filho dela perguntou o que era a maçonaria. E ela foi explicar, né, o que era a maçonaria, etc. Só que era tipo, mano, ela tem uma carga, ela tem uma bagagem acadêmica de informação sensacional. Então ela deu uma explicação muito boa. No dia seguinte, ela vai abrir o e-mail pessoal dela, o que tinha lá? Um convite de uma loja de maçonaria convidando ela para fazer parte da própria maçonaria. Aí ela compartilhou isso com a gente, te juro, cara, parece história de ficção, não parece? Mas é real. É real. Nossa, mano. E aí ela pegou e falou que ela não entendia o porquê que aquilo aconteceu. E aí ela foi entender que só pelo simples fato dela ter dado um aceite em um aplicativo que tem acesso ao microfone, à câmera, etc. Então quer dizer, o Google foi lá, por algum motivo, que a gente não sabe como funcionam essas métricas, esses algoritmos, ouviu uma conversa dela. Essa conversa, por algum motivo, foi vendida, foi propagada, aonde chegou até a maçonaria, e ela recebeu um e-mail. Então, tipo, é surreal, não é surreal? É surreal. Isso daí é uma questão também de inteligência artificial, né? Que o Google, assim, essas redes, elas programam. Pra quando, por exemplo, a gente tá trocando ideia sobre algum assunto. Se você entrar, sei lá, no Google, no YouTube, vai ter alguma notícia relacionada sobre algo que a gente falou. Entendeu? Ou tipo sobre assim, algo que você pesquisou. Exatamente. Ele já bota as coisas relacionadas pra você ficar o máximo de tempo possível ali, pra você consumir a internet, pra você consumir a rede social. Por exemplo, no YouTube, você tá falando ali... Um dia eu tava falando de escalada com meu pai, né? Meu pai gosta bastante de escalar, inclusive um salve aí pra ele. Sempre assiste os episódios. Ele tava lá escalando, tava trocando uma ideia com ele. Aí, mano, chegou lá no YouTube. Mano, eu nem tinha pesquisado nada, nunca pesquisei nada de escalada no YouTube. Aí apareceu um monte de escalada lá. Aí eu falei, nossa, mano, só de eu conversar com meu pai aqui, meu celular tava do lado, ele já pegou aquela informação, tá ligado? E colocou pra mim de recomendado, YouTube. Um vídeo de escalada aí pra Não, você. e os algoritmos, ele é uma brisa, tipo, tem uma vez que eu tava comprando um tênis, né? Comprei o tênis, só que ele tem um limite que ele vai te recomendar, né? O algoritmo, ele também tem uma duração. No caso, ele tem, sei lá, uma vida, né, nessa questão. Temporário? Eu comprei o tênis, aí eles, mano, me recomendam um tênis, acho que foi assim, acho que durante 3 semanas, aí depois já parou. Então o algoritmo, ele não é tão, ele é esperto pra caralho, né, pra quem a gente vive, mas ele não tem essa duração. Ele tem uma vida, parece, o algoritmo, tá ligado? Então, aí por isso, justamente por conta Mas ele tem dessas- força por vir outros algoritmos depois, eu vou pesquisando, mano, Justamente por conta dessas Manivela. controvérsias é que eu quis resgatar o próprio Painel News e transmitir essas informações, porque a mídia ela é omissa isso. Você não ouve, você não lê. Não existe nenhum canal ou nenhum grande veículo de informação que passe essas informações adiante. Igual, ó, vou ler aqui para vocês sobre rede e conexões. sim. Informações como o nome da sua operadora móvel ou provedor de serviço de internet, idioma, fuso horário, número do telefone, endereço de IP, velocidade da sua conexão, informações sobre outros dispositivos nas proximidades da sua rede, de forma que nós, o próprio Facebook, possamos fazer coisas como ajudar você a realizar um stream de vídeo no seu celular para a sua TV. Ajudar. Você entende? Os caras bizarro, é estratégico bizarro, demais, né, bizarro. mano? Nossa. Por isso que eu falo que isso acaba gerando certos tipos de conexão que faz com que você entre dentro de uma rede e não saia mais. Não sai. E mesmo que você queira se ver livre disso, isso acaba dando margem, porque tipo, quando você lê algo desse tipo, que tem muito mais informação, e eles cruzam, por exemplo, tem esse termo de uso do próprio Facebook, e o do Instagram também é parecido. E o do Twitter também é parecido. E quando você cria uma conta no Google, um e-mail no Gmail, também é parecido. Então, automaticamente, você está dando margem para que uma coisa interligue com a outra, e mesmo que você se vê livre de um serviço do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, tem outras informações que já foram compartilhadas, e como você vai saber
Até que ponto essas informações foram compartilhadas? Aonde isso já chegou? Até onde você tem um domínio como própria pessoa, como pessoa individual, para você conseguir resgatar e deletar isso? Sabe? Acaba chegando em níveis que não tem mais como fazer. Tem mais volta, né? Entendeu? Muitas vezes quando a gente vai acessar uma rede social nova, um site novo, baixar um aplicativo novo, aparece. Você aceita os termos? Todo mundo bota no ok direto, nem lê. Ah, mas isso aí é Não tem tipo, nem ideia, tá é como ligado? se fosse também, quando você vai pra uma empresa nova, vai assinar o contrato. Mano, ali o cara, ele praticamente ele pega sua alma naquele espaço de tempo, tá ligado? Você vira um servo. Só que você não lê, mano, você vai passando, porque é um monte de folha, né? Então aí você vai passando, você só vai assinando. Então, só antes de falar disso daí que você falou, o que o Afonso acabou de falar aqui é, você aceita. Existem sites americanos, que eu já fiz uma pesquisa sobre isso, que eles te dão a opção. Você concorda, sim ou não? A maioria dos sites brasileiros, não. Tipo, se você quiser navegar, se você quiser visualizar ou baixar o aplicativo, você concorda? Se você não concordar, você não consegue usar. E o que é totalmente errado, você tem que ter a opção de escolha. Mas é limitado, por exemplo, se você não concorda com os termos e você quer acessar, você tem acesso ao site mesmo assim no Não, site? você não tem. Não tem limitação. Você precisa concordar. Não, tô falando, por exemplo, você falou nos sites americanos, você não é obrigado a concordar e pode utilizar o site. Você pode não concordar com as políticas de Mas privacidade. você tem limitações? Não, você consegue utilizar o Qualquer site coisa. normalmente. A diferença é que você não vai estar dando a eles direito de acessar suas informações. Diferença, Mas você né? vai acessar o Vai conteúdo. primeiro mundo, vai isso. Exatamente. É um acesso... Não são todos, tá? Mas a grande sim, maioria. sim. Existe também essa pegadinha. Mas a grande maioria eles te dão essa opção. Entendi. Aqui É um no acesso, não é um acesso limitado, você consegue acessar ele todo. Não, você consegue acessar todas as informações do site. A diferença é que, igual como eu li aqui, essas políticas de privacidade é você dando o seu consentimento para que eles venham e roubem e acessem o que eles quiserem. Certo? O que acontece lá nesse caso, você consegue navegar, porém você não está permitindo que eles roubem os seus dados. E privacidade, a gente pensando assim, é uma palavra, mano, normal atualmente, né? Mas, mano, é uma palavra muito pesada e muito invasiva, tá ligado? Políticas de privacidade, tipo, vai ter termos ali, mano, que você vai aceitar mesmo? É um absurdo, Você aceitaria né? mesmo? Se o cara te falasse, tipo assim, ele tá, não é um letreiro ali, tá ligado? É um texto falando de várias questões ali de políticas. Se o cara te fala assim, realmente, assim, na sua frente, as coisas. Mano, você aceita, então? Ou melhor, como ele acabou de falar aqui sobre inteligência artificial e algoritmos, tipo, se automaticamente subisse pelo menos uma voz, um assistente virtual, falando Já era outra pelo coisa. menos os principais pontos, os que são mais agressivos, você pensaria duas vezes antes de baixar. Mesmo que você não tivesse opção. Você ia parar, você ia refletir, peraí, como que eu vou dar margem para que eles entrem, roubem, tenham acesso, etc e tal. Tipo, imagina, cara, você tá lá, muita gente tem esse hábito de ir pro banheiro e levar o celular. Sim. E aí, por algum motivo, a sua câmera era ligada, porque houve o compartilhamento dos seus dados e de alguma forma você chegou em algum site mal intencionado. E aí começa a gravar, começa a ouvir, e de alguma forma eles chegam até você e começam a, sei lá, fazer uma chantagem ou alguma coisa do tipo. Há margem para isso. Mas não há preocupação de tentar barrar isso. Você não vem em lugar nenhum. E você só tem acesso a isso como? Se você tiver a paciência de ir lá, não, peraí, antes de eu dar o aceite, deixa eu clicar na letrinha miúda e ler. Quem é que tem paciência de ler tudo aquilo? Ninguém. Até porque os caras não colocam só as letras, eles colocam um texto gigantesco, justamente pra você não... Tem gente que às vezes até entra, mas fala... Só desliza... Nossa, olha quanta coisa, mano. Não vou ler Mas tudo isso aqui, tá ligado? É complicado, cara. É complicado. É complicado assim, porque a gente não tem o que fazer, né, mano? Mas é um aquilo, debate que vem Você sendo... não oferece, por exemplo, opção pra pessoa. Ah, eu não quero usar. Eu não quero que a pessoa tenha acesso a isso. Aí você não usa. Aí você não usando, por exemplo, você pode ficar de fora. Você fica de fora no Facebook, hoje em dia eu acho que é quase essencial na vida das pessoas uma rede social. Tá ligado? Quase que essencial. Porque isso acaba meio que... É como eu te falei, a tecnologia, ela acaba sendo induzida... Induzida não, né? Ela acaba forçando você, induzindo você a consumir aquilo. Então quando você vai ver, tipo, há alguns anos atrás, nem muito tempo, quantas pessoas utilizavam o WhatsApp? Como que o WhatsApp passou a ser disseminado? Eu lembro que em 2013. Então, lembro que em 2013 tinha aquela concorrência entre o WeChat e o WhatsApp.
E era aquela coisa, tipo, às vezes você utilizava o chat, eu utilizava o chat e você utilizava o WhatsApp. Minha e eu avó não chegou conseguia a... me comunicar com você. Na época eu não tinha celular, minha avó utilizava o chat. Outra Antes questão, do WhatsApp. a gente cai na questão de exclusividade, né, também. Então, aí é justamente o ponto que eu tô querendo chegar, é até que ponto isso foi criando toda essa massividade para que hoje fosse um pré-requisito de comunicação entre um empregado e uma empresa, entre um podcast ou entre as próprias, entre próprios indivíduos de uma determinada família, sabe? Como que isso chegou? Isso chegou de uma determinada forma que ninguém sabe explicar. A não ser que você vai olhar para trás e você vai puxar todo esse caminho. Hoje em dia as pessoas utilizam o WhatsApp como uma forma de se comunicar, mas não sabem como que isso chegou até aqui, né? É complicado. Antigamente as formas de se comunicar era ou por SMS, que cobrava, né? Pegava dos seus... Que era tão comum quanto o WhatsApp. Exatamente. Ou, por exemplo, computador. Só que você tinha que estar em casa. Exatamente. Na Tinha rua que você ser não rico tinha esse também. contato. Exatamente. Tinha Tinha que ser rico. Você pagava, sei lá, você tinha que ter um computador minimamente bom, uma internet minimamente boa para você usar, por exemplo, um MSN, um Yahoo, que dava para se comunicar. Então, desde sempre, a tecnologia, eu acho que assim, ela começa sempre num lado assim, onde só a pessoa que tem muita condição tem, e ela vai se tornando mais acessível. Só que quando ela se torna mais acessível, ela já vem corrompida. Mas é aí que tá. Uma coisa que ninguém para questionar é que propósito a tecnologia veio para auxiliar, para ajudar. Qual é o propósito da tecnologia? E da tecnologia que eu falo é basicamente entre aplicativos, redes sociais. Qual é o propósito? Sabe? Se você parar para pensar a longo prazo, isso tem um propósito muito maior do que é hoje você se comunicar e encontrar amigos que você estudou lá no ensino médio, no ensino fundamental. Sim. É muito Na verdade, maior. ela nem tem um propósito, porque ela tá se renovando, então o propósito ele É muito rápido. Ele Na verdade, tem um propósito. É infinito, cara. tá Tem um ligado? propósito, só que como eu tô te dizendo, é a longo prazo. Isso que vai acontecendo é somente parte de um processo. Mas será que, porque, De por exemplo, experimento. nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, a tecnologia evoluiu bruscamente, muito rápido. Tá assim a evolução da tecnologia. Sim. Será, e, tipo, por exemplo, se você pegar de 1940 a 1960, não, é que peguei na época da guerra. Mas enfim, não evoluiu tanto assim a tecnologia, sabe? Então eu acho que hoje, cada vez mais que passa, mais rápido ela evolui. E mais rápido ela vai modificando a sua forma, seus algoritmos, entendeu? Acessibilidade para as pessoas. Hoje em dia, mano, mais de 60%, não, mais de 50% da população mundial tem acesso à internet. É aí que tá. Já ouviu falar naquela chamada palavra ordem mundial? Então, já começa por aí. Engraçado que quando eu fui entrar no terceiro semestre agora, tem uma disciplina chamada História Contemporânea até a Nova Ordem Mundial. Então, acho que é assim, quando você lê uma disciplina dessa numa grade do curso de jornalismo, eles não colocaram Nova Ordem Mundial lá por acaso. Ponto. Aí você fala sobre a crescente ascensão da tecnologia de uns tempos para cá. Será que isso já não foi pré-determinado para acontecer justamente nessa época e de uma ascensão muito grande? Por quê? Você pega e faz uma análise sobre a mudança de uma geração para outra. Talvez se você utilizasse a tecnologia ou colocasse ela em circulação naquela época, não ia ter tanto desenvolvimento como é hoje. Porque como se fala, a sociedade naquele momento ela era totalmente diferente. Em 1940 que estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Imagina se implementasse uma tecnologia. O Hitler podia ter dominado a Europa inteira. Mas a Alemanha entendeu? nazista naquela época já Guerra tinha uma Fria tecnologia muito superior. Sim, mas então, é isso que eu tô dizendo. Imagina se, por exemplo, segundo essa nova ordem mundial, eles conseguissem desenvolver mais e mais a tecnologia. Eles podiam ter dominado a Europa. A Europa podia ser toda nazista hoje. Ou não. Não, ou não, mas... Entendeu? Tipo, talvez... A tecnologia nessa época aí, acho que ela era muito focada na questão militar, tá ligado? Na questão de guerra. Eu acredito que o povo, realmente, dos países não tinha tanto acesso, tá ligado? Ou tinha um acesso ilimitado. Mas os porque primeiros... as pessoas Teve uma utilizavam batalha pra naquele isso. momento guerras por detenção de poder. Tipo, quem é que consegue dominar mais pessoas? Tipo, a religião, a própria religião. Ela foi um formato de você ter controle sobre grande Dá certo, grande né? massas de... Deu né? certo, querendo ou não. Deu certo até certo ponto, né?
Se você for parar para ver conforme vai mudando de geração para geração, vai perdendo força. Vai Hoje perdendo. em dia, a religião perdeu força. Sim. Então, como que você tem que entender um processo? Então, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, isso era feito por intermédio de quê? De guerras. Só que aí é que tá o ponto que você falou sobre a Alemanha nazista. Os Estados Unidos, enxergou e foi muito esperto quando Hitler perdeu lá a guerra e tal. O que foi que eles quiseram fazer? Não, nós vamos tentar recrutar a maior parte dos cientistas que nós conseguimos para poder trazer para cá. Que eles pegaram aquele cara lá, que eu esqueci o nome, que produziu a bomba atômica, junto com o Einstein, junto com outros caras também. Com vários, né? Foram mais de Porra, foi uma pesquisa cientistas. nervosa. Engraçado que esses caras foram para onde? Né? Foram para onde? Foram para a própria NASA, né? Então, né? Quem é que desenvolveu armas nucleares, bomba atômica, armas... Como que fala? Armas químicas. Então, quer dizer... através disso aí que foi desenvolvendo a tecnologia como ela é hoje, e eu acredito que ela só foi implementada porque foi um bom momento de fazer o quê? Bom, agora, nesse momento, nós estamos tendo uma troca de informações. De geração. Então, é aí que está o ponto-chave, porque a partir do momento que você lança uma tecnologia, sabendo que a mente das pessoas que estão nascendo, que já estão no momento de juventude hoje, é totalmente diferente da que foi no passado. Então, disseminar essas informações é muito maior. E quem detém tecnologia detém o controle das massas, detém o controle sobre a vida das pessoas. Basicamente, aí a gente pega e volta justamente ao ponto do termos de privacidade, etc e tal. Certo? Eu acredito que 1% da população mundial comanda 99% do resto. Claro, porque que são os bilionários, são os poderosos, são os políticos. Eles estão no poder, querendo ou não, tem dinheiro. Seria como o mundo é hoje. Pô, mas, mano, eu penso, mano, o cara tem que ter muito poder, tipo assim, o Hitler na Alemanha nazista, vocês falaram que ele colocou cientistas, né, pra criação de armas, né, de arsenal. Bombas nucleares. Mano, o cara tem que ter, E ele tinha, né, uma oratória, né, e conseguia convencer. Ele tinha o poder de uma religião, Não, ele tinha um poder de persuasão. Na verdade, o cara era extremamente inteligente. O problema é que ele usou a inteligência dele para acreditar em um ideal que era basicamente meio que quase que impossível. Só que, como que eu posso dizer? E mesmo se fosse possível, eu acho que seria uma coisa assim. Isso é um adendo, eu acho. O universo não ia deixar, sabe? Isso é um adendo, eu acredito. Justamente isso que eu ia falar. Isso é um adendo, eu acredito que, velho, forma, né? as maiores mentes que passaram desse mundo aqui, mano, utilizaram pro mal, velho. Tá ligado? Em sua maioria. Mas Em sua maioria, velho. É o que ele falou agora. Será que essas mentes brilhantes, elas eram cooptadas para poder produzir e propagar o mal, mas por quê? Será que não tinha um sentimento ou algo que conseguisse, como que eu posso falar, atingir um sentimento próprio pessoal do ser humano para que ele fizesse isso? Que está totalmente fora quando eu falo isso, é totalmente fora do universo como a gente vê hoje. Sabe? Por exemplo, a gente pensar assim, um robô. O robô não tem sentimento. Então, se você pede para ele fazer, tem uma inteligência assim, como foi a desses grandes ditadores aí, se ele faz essa parte pro bem, ele vai fazer pro bem, porque ele não tem sentimento. Agora, o ser humano, ele tem o dilema sempre da razão e do emocional. Mas aí, no caso, você está falando de uma programação para que ele faça o bem. Né? Sim. E de uma forma limitada. Porque quando você fala, quando se fala sobre inteligência artificial, então não pode ser inteligência artificial, porque aí senão não é um algoritmo, certo? Porque algoritmos, na verdade, eles usam o quê? Combinação de dados. Sim. Então não pode ser inteligência. Tanto é que eles estão até mudando agora, né? Já acabou a retórica deles. Eles estão mudando IA, né, de inteligência artificial para inteligência expand, sei lá, inteligência expandida, né? E aí é que entra o ponto-chave, sabe? Como que você vai provar, como que você vai mostrar e tentar propagar isso do que significa essa inteligência expandida? Você está falando de quê? Você está falando de algoritmos? Se você está falando de algoritmos, já não é inteligência. Descarta. É do quê? O que tem por trás de tudo isso? Sabe? É aí que entra os famosos chamados teoria da conspiração. Sim, né? os Porque, cara, uma coisa... É muito pesado, sabe? A gente por trás de tudo Você acha que a isso? gente tem muita... Pra vocês aqui... Você acha que a gente tem muita teoria da conspiração porque não
porque não transparecem coisas do mundo, tá ligado? Da história pra gente, então por isso que a gente cria teorias das conspirações. Não, mano, quando eu falo teoria da conspiração, não é falando de uma forma como se a teoria em si fosse algo errado. Não é. É denominado teoria da conspiração justamente para derrubar, entendeu? O argumento de pessoas que questionam. Então, quando você tem um questionamento que vai totalmente contra aquilo que está sendo propagado, não, nós precisamos criar um argumento para derrubar esse pensamento, porque se ele continuar questionando e trazendo perguntas na qual, se ele continuar procurando, ele vai encontrar respostas, então aí a gente tem um problema. Então, por isso, teoria da conspiração. Por que teoria da conspiração? Não é... A população, a humanidade, ela não pode questionar? Ela não pode ir em busca de respostas que o sistema, a escola, a universidade não dá? Isso é uma coisa que a filosofia ensina, questionar. Exatamente. Que é uma coisa que o próprio governo brasileiro já está querendo tirar das escolas, do ensino médio. De uma forma totalmente ali, meio que... Sorrateiro. Exatamente, né? Sem que as pessoas percebam, sem que haja um debate. Né? E a gente não percebe, né? Eu lembro que, assim, eu estudei em escola pública, né? Alguns meses da minha vida. E nesses meses, a aula de filosofia era a aula que a minha classe, todo mundo gostava. Era a única aula que todo mundo realmente, de fato, sentava na cadeira e prestava atenção. Isso é vai perigo pro sistema. Isso assim que eu parava pra pensar. Eu sempre estudei em escola particular a vida inteira. Eu olhava pra aquilo e falava, caraca, mano. Quer dizer, eu tô na escola pública, nada contra. Você achava um deus o professor de filosofia? Não, eu achava muito legal, porque o professor de filosofia, ele falava coisas assim, realmente importantes no dia a dia, pra você como ser humano, que você vai agregar para o seu conhecimento, para tudo. E o pessoal ali, que muitas vezes metia o louco, tá ligado? Não ia pra aula, ficava na aula, ficava prestando atenção, e eu falava, caralho, olha a importância da filosofia. E a sala muitas vezes ficava em silêncio. Então, só escutando, só aprendendo. É porque é aí que tá. O ser humano, ele tem uma característica que é própria, óbvio, né, do ser humano, que é de sede por conhecimento. Quando você dá um celular para uma criança, você já está matando essa sede por conhecimento que é própria. Você já nasceu com ela. Você quer entender, tipo... Igual você vê a criança, ela tá caminhando com o pai, com a mãe, etc. Ela olha pro céu. Mãe, por que o céu é azul? Pai, por que o céu é azul? Sim. Sabe? Esse questionamento já desde a infância. Uhum. E aí, quando você coloca barreiras para impedir esse próprio questionamento, você já está matando essa própria sede do ser humano. Que é de buscar o conhecimento, tentar entender o porquê. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Mas eu acho que essa sede não dá pra matar ela. Tipo, você pode ir, mano, colocando barreiras, muitas barreiras, mas não dá pra você matar, tipo, uma pessoa, tipo, totalmente aérea, tá ligado? Não dá porque você acaba tirando o interesse que a pessoa tem em buscar, entendeu? Outras formas de encontrar respostas para perguntas que ninguém responde. Que às vezes até existem respostas, mas de alguma forma elas foram escondidas. Sim. Mas aí, às vezes, ela vai ter essa parada de não ter muito sede de conhecimento, mas ela vai querer ter conhecimento na área do propósito da vida dela. Tá ligado? Tipo, ela não cresce, né? Cresce com essas barreiras aí que você citou, mas acredito que não mata essa parada de ter a sede de conhecimento. Ela vai buscar, acho que, mano, todo mundo tem um propósito, eu acho, tá ligado? Não, quando eu falo sede de conhecimento do ser humano, são questões pessoais. Às vezes você pode estar lá deitado, às vezes você pode estar aqui sozinho refletindo, e você, em algum momento, se encontrar fazendo questionamentos fora do seu propósito de vida. Não sobre qual faculdade, como que eu posso desenvolver o podcast, ou como que está sendo o meu relacionamento com a minha família. Não, tipo, são questões pessoais para a pessoa. Tipo, por que eu não consigo ter a mesma capacidade de questionamento, o mesmo raciocínio rápido que outras pessoas já tiveram? Sabe? Esse tipo de... Tipo, por que certas informações elas são escondidas ou não são disseminadas? Por que houve um determinado... Como que eu posso dizer? Grupo de pessoas? Não, em um determinado trecho da história da humanidade. Por que certos tipos de livros foram queimados? Por que outros aí, foram por exemplo, escondidos? A gente volta naquela parte de teorias da conspiração. Barulhos de fundo, rapaziada. Mano, são as desvantagens de gravar numa laje, né? Não dá pra controlar, enfim. Ah, mas a vista é muito boa. Ah, isso é verdade. Eu só pegar uma bazuca aqui, ó. O CJ. sol, assim. CJ.
Mas então, você falou das teorias da conspiração. Esse próprio nome já é uma coisa que eu acho errada. Porque só porque ela é uma teoria diferente do que a maioria acredita, ela tem que ser da conspiração, ela não pode ser apenas uma teoria. É como eu te disse, às vezes eles criam esse tipo de termo que é justamente para dar uma canelada e derrubar Pra desqualificar. automaticamente. E é isso que eu fico me pensando, sabe? Porque, quer dizer, você não pode questionar nada, mano. Você não pode ter uma teoria de que o homem não foi pra lá, você não pode ter uma teoria de que. Até se E ele aí não é eu meio pego um gancho burro, a seu. Terra plana. Eu pego Tipo um gancho assim, seu. da hora, ele pode acreditar que a Terra é plana, tá ligado? Você falou que Vai de cada um você falou isso que aí. 1% da população mundial controla os outros 99%. Então é uma briga toda hora assim, tipo, teoria. Não vai ser só teoria, vai ser teoria da conspiração, pra desqualificar 99%. Aí eu não vou mais um 99%, mano. Mas Uma hora não ele é. vai. Eu acho que esses 99%, eu acho que 90% são controlados. E os outros 9, eles continuam sendo controlados, mas são aqueles que São os controlados buscam. conscientes. São os controlados conscientes, que buscam outras formas de, Mas de a maioria vocês sair acham. daquilo. Mas a maioria vocês acham que estão consciente ou estão inconsciente? Ah, A inconsciente, né? maioria tá adormecida, cara. Se você vai fazer um debate sobre, sei lá, vamos falar traduções da Bíblia, a pessoa vai dizer que você, nossa, cala sua boca, olha o que você tá dizendo, Livro sagrado, você tá indo contra Aqui no Brasil a você diz ou religião. no mundo? Não, posso falar nível Brasil, né? É. No mundo é muito difícil, até porque existem culturas totalmente diferentes, né? Existem crenças diferentes. Não, e o povo lá tá mais ligado e acho que essa relação com o Estado, o sistema, acho que é mais ligado ao povo, né? A representatividade, assim. O profissionalismo existe, acho que. Mas representatividade do quê? Por exemplo, sei lá, o cara veio aqui, né? Ali, o Dominici, ele falou lá na Inglaterra. Pô, mano, parece que a rainha, tá ligado? Lógico, tem muitos pontos negativos, mas ela é profissional, tá ligado? No que ela faz. Você sabia que a Questão Inglaterra de- é um país que mais tem um controle sobre a sua população do que o próprio Brasil? É verdade. Então, mas aí o controle não pode também ser relacionado à relação positiva que o povo tem, tá ligado? Em questão de ser valorizado. Ah, mas Povo aí de você lá. tá dando uma coisa com uma mão e tirando com a outra. Porque a partir do momento que você deixa com que as pessoas se sintam valorizadas, você tá tirando a liberdade delas. Será que vale a pena? Mas por que... Mas acho que nenhum lugar tem muita, assim, liberdade. Acho que o máximo que... Acho que o país que a gente tem mais liberdade no mundo, acho que é aqui, velho. Tá ligado? Mas aí Questão vai de do cultura. ponto de vista, que tipo de liberdade você tá falando. É. Tem isso também. Qual tem é o essa. ponto de... Qual é o tipo de liberdade que você tá... Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem na questão cultural, na questão de ser festeiro, de viver. De viver é meio complicado, né? Enfim, tipo, de ser, eu acho. Acho que de ser a gente tem liberdade. Então pode ser que algumas pessoas aqui do Brasil não tenha, tipo, colocado assim na mente. Ah, mano, eu posso ser aqui, tá ligado? Do mesmo jeito que a gente tem essa liberdade, a gente tem a falta de condição. Quando eu falo de liberdade, é de controle social. Por exemplo, no período da pandemia. Vamos Sim. falar, por exemplo, em Londres. Se você não tivesse um cartão ou meios de pagar com o celular, você não poderia comprar. Porque eles não estavam aceitando dinheiro. Então, peraí, você já está tirando a liberdade da pessoa comprar um produto e fazer um pagamento conforme as condições que ela tem. Então, isso daí, automaticamente, você já está abrindo margem para ampliar o controle social sobre a população. Colocar em prática, colocar em vigor o uso da própria tecnologia para controlar a população. Tipo, no Brasil, não é assim. No Brasil, se você tiver dinheiro, você consegue comprar. Tipo, né? A gente, querendo ou não, ainda tem um pouco dessa folga. Mas lá, não aconteceu desse jeito. Se você não tivesse como fazer um pagamento com QR Code ou um cartão de crédito por aproximação, Pix. você não poderia comprar. Né? Pix é só... Aqui Mas no não, Brasil, se quiser. Mas não é uma população mais Se quiser desenvolvida brasileiro. para ter isso? Como assim? Uma população mais desenvolvida pra, tipo, não. Acho que a minoria pode, sei lá, utilizar dinheiro ainda, tá ligado? Lá. Tá, mas é aí que eu tô querendo te dizer, cara. Desenvolvida para que você dê margem, para que você seja controlado. Tipo, por exemplo, na China, tem lá o que eles chamam de controle de crédito social. Se você tiver lá uma pontuação, que é o famoso score que nós temos aqui hoje do Serasa, você tem uma pontuação lá de
abaixo de 600 pontos, se não me engano. Tem lugares que você não pode entrar, tem coisas que você não pode comprar. Então isso é uma forma de controle social. É a mesma coisa que aqui. Tipo, por exemplo, você vai num banco. Se por algum motivo, há 3 meses atrás, você ficou inadimplente, mas tudo bem, você teve um determinado momento da tua vida que você passou por dificuldade, seu nome caiu lá no SPC ou no Serasa, ficou lá o registro, você foi lá, arcou, pagou e saiu. Isso deixa meio que uma mancha. Então eles tipo, te julgam através de um determinado momento da sua vida que você passou por uma dificuldade. Às vezes você não consegue, não consegue ter acesso àquela ajuda que você vai em busca. Então isso é uma forma de controle social. Então se você não tiver um score que permita transmitir para eles que você é um bom pagador, você não vai ter acesso a crédito. Né? Que liberdade é essa? Liberdade limitada. Exatamente. Nossa, mano. Mas se o cara ele é um bom pagador, o que seria esse um bom pagador? Por exemplo, vamos lá. Você tem 18 anos. Sim. Aí você começou a ter acesso ao crédito no mercado hoje em dia. Que é o quê? Você ir lá e abrir uma conta num banco. Você abriu a conta num banco, você não trabalha. Aí que tá, eu já vou ir logo pro extremo. Entram os próprios algoritmos. Mas aí eles vão colocar lá todas as suas informações, tá, tudo bem, você não trabalha, ok, abriu sua conta no banco. A partir de primeiro momento você não tem crédito pré-aprovado, não tem nada disso. Mas aí eles vão levar em consideração outras informações, que é o quê? A renda básica da sua família. Exatamente, o lugar que você mora, Verdade. qual é a renda média do lugar em que você mora. Então automaticamente, sei lá, daqui a alguns 2, 3 meses vai chegar lá um cartão de crédito com limite de crédito baseado na sua condição social, né, no lugar que você mora. O que é um absurdo, assim, porque tem gente é totalmente absurdo, cara. Eu trabalhei no C6 Bank e teve um momento lá. Cara, o Felipe trabalhou no C6 Bank, salve aí pro legal, Felipe. salve pro Felipe, ele trabalhou lá mesmo. Ele tá trabalhando, né, na verdade. É verdade, né? Ele trabalhava na UOL e aí ele faz essa controvérsia aí pra ele. É um ótimo banco, mas com suas controvérsias. Mas aí eu fui checar lá, porque tinha um cliente que não tinha conseguido a aprovação do crédito. Não tinha nada que impedia. Nunca teve nome sujo, tinha conta em outros bancos, tinha emprego. E aí você sabe por que não foi aprovado o limite de crédito para ele? Por quê? Por conta do lugar que ele morava. Não, mas qual que é o lugar? Era Ferraz de Vasconcelos. Ah, por conta de ser um lugar onde é extremo, é periférico. Sim. Você entende? Mas será que todos os bancos são detalhe, assim? Com certeza. Sim, e eu tô falando isso por experiência própria, porque eu fui lá verificar o porquê não foi. Aí tava lá, que era por conta do CEP. CEP de residência do cliente. Eu tenho amigos meus de Ferraz de Vasconcelos que trabalham, que tem uma condição não miserável igual o banco. E os caras têm cartão de crédito, e aí você vê isso é um absurdo pra mim. Eu trabalhei com pessoas que eram de Ferraz de Vasconcelos. Isso é um absurdo e também não tem muita gente que tem o conhecimento sobre isso, velho. Tá ligado? Porque eles fazem de uma forma tão sorrateira, né, mano? Então, só voltando lá pra eu não perder, porque já perdi aqui o fio da meada na pergunta que você tinha falado lá, que foi sobre... Bom pagador. Isso, bom pagador. Aí beleza, você foi lá, teve acesso ao crédito. Aí tudo bem, eles liberaram o limite de crédito pra você e você foi lá, tô com 4 mil reais de limite no meu cartão de crédito, posso trocar de celular. Você foi lá, parcelou em 10, 12 vezes, não importa, porque você tem um respaldo, às vezes o seu pai e sua mãe te dão um dinheiro, você consegue pagar. Tudo bem, passou 12 meses, você pagou, quitou. Aí você vai lá e entra numa empresa, começa a trabalhar. Todo mês vai caindo o seu salário, ele, né, agora tá tendo fonte de renda de forma individual. Aí chega um determinado momento que, por algum motivo, você ficou desempregado, você tem dívidas no cartão de crédito, você começou a trabalhar, já quis ir lá, tô 18 anos, tô trabalhando, tenho um bom score de crédito, sei lá, tá com 700 pontos, vou financiar um carro. Vai lá, financia o carro, tudo bem, tudo legal. Perde o emprego. Seu financiamento fica atrasado, sua fatura do cartão de crédito fica atrasada, você vai pagando as suas faturas após o vencimento, você vai atrasando a parcela do teu carro. Vai criando juros ali. Isso vai te caracterizando como um mau pagador. E automaticamente essa sua pontuação, que até então era vista boa no mercado de crédito, vai diminuindo. Aí você entra pro chamado círculo de mau pagador. Aí, sei lá, Serasa. isso, por algum motivo você não pagou, seu nome ficou sujo.
como que eu posso dizer? Você trabalha pra pagar a sua vergonhoso. dívida. Não, é vergonhoso Você vive porque por uma dívida. a partir do momento que o seu nome entra, sua pontuação era 700, ela já cai pra 290, assim, automático. Absurdo, Zero. Por causa da questão do CEP, né? Não, por conta de você não ter pago Ah. as suas dívidas. Mesmo que você tenha um Independente onde motivo você bom. more. É. Um motivo Mas- realmente coerente. Você Mas é perdeu estranho o- essa parada aí do que você falou Então, do aí algoritmo. você entra para fazer parte de uma faixa que é caracterizado mais ou menos assim. Do 0 aos 300, mal pagador, que é a linha vermelha. Sim. Dos 300 aos 700. 500, se eu não me engano, Tem 599 uma linha. é a antes. faixa amarela. E dos 599 a 1000, que são os bons pagadores. Aí tudo bem, sua pontuação caiu para 290 e pouco. A chance de você ficar inadimplente nos próximos 6 meses, conforme o Serasa, os algoritmos do Serasa, é de 83 para 100. Já começa por aí. Só que você passou por uma dificuldade, você foi demitido do seu emprego e não teve uma fonte de renda. Tudo bem, passou 6 meses, você se recolocou no mercado e foi lá e honrou com as suas dívidas, pagou tudo certinho, etc. Só que, tipo, o seu nome fica lá por um determinado período, caracterizando que o quê? Ó, um alerta. Ele era um bom pagador, agora não é mais. Por quê? Porque eles não analisam esse problema que você teve pessoal. Não, você só deixou de pagar, então agora vai ser difícil. Tipo você assim, conseguir toma cuidado que crédito. isso aqui é caloteiro. É tipo isso. Tipo isso. Absurdo, absurdo. No Brasil é assim, mano. As pessoas, elas induzem. Tipo assim, você não consegue. Meu avô, ele levou 30 anos pra pagar na casa que a gente tem hoje. Quer dizer, ele trabalhou, ó, ele faleceu 6 meses depois dele ter se aposentado e dele ter terminado de pagar a casa. Quer dizer, no Brasil, para você fazer um investimento, vamos supor, você vai comprar um carro, como você falou, você vai fazer um imóvel, alguma coisa assim. Você tem que trabalhar, você tem que dar o seu dinheiro ali naquele projeto, naquela iniciativa, a sua vida inteira, ou sei lá, 10 anos da sua vida para conseguir chegar lá. Aí a gente volta justamente ao ponto que nós estávamos debatendo antes. Isso não é uma forma de controle social? Se isso não é, então não sei o que é. Por quê? Primeiro, você é bombardeado todos os dias, através do seu celular, através da televisão, através das propagandas, sobre consumir. Consumir. Segundo ponto, você não obtém na escola, você não tem informação sobre Educação financeira. sobre educação financeira. Sim, é muito difícil, né? Porém, a partir do momento que você não tem informação sobre educação financeira, você é bombardeado e induzido a consumir. E às vezes você consome não é nem porque você quer consumir. É porque é uma questão de necessidade, como você falou. Tipo, você quer ter uma casa, você não tem educação para que você pudesse juntar, investir, para que isso pudesse render e você comprar. Você vai lá e financia. E aí fica lá, seus 30 anos tentando pagar a casa. Porque não é também, sua. No Brasil tem muito imposto. Muito imposto. Só que imposto, assim, eu digo, não que seja bom o imposto, assim, ruim. Porque, por exemplo, a gente pega um país igual a Inglaterra mesmo, como o Dominique, ele sentou aqui, ele falou. Lá tem bastante imposto também. Só que, querendo ou não, o governo, ele dá uma condição, mesmo que for um controle ali, ele dá uma condição boa pro povo, entendeu? Você consegue, por exemplo, em 1 mês, 2 meses, você consegue ter uma fonte de renda suficiente para você adquirir a forma material. Só que você tem esse problema de ser limitado, de você, por exemplo, você conseguir chegar lá nessas coisas materiais, só que ao mesmo tempo você ser controlado em outras questões, entendeu? Granola e sucrilhos aí, rapaziada. E aí no Brasil, é assim, ou você demora a vida inteira para você pagar algo que você precisa, uma melhoria de vida, ou você continua na mesma condição e acaba gastando em coisas talvez desnecessárias. É que a diferença entre Brasil e Londres, que você acabou de citar, é que lá eles têm educação financeira. Né? Mas lá aonde que eles têm educação financeira? Dentro da escola, dentro do próprio Sério? âmbito familiar, com certeza. Porque, tipo, se você for parar pra ver, o jovem lá com 23 anos, eles já têm uma reserva, né? Eles já têm um dinheiro e eles se casam e eles vão lá e fazem o quê? O chamado, que aqui a gente chama de financiamento, lá é hipoteca. Hipoteca lá a sua casa, etc. E tal. Eles têm mais facilidade de acesso ao crédito, porém eles têm uma educação antes, que é o quê? É ter essa própria reserva. Aqui não tem nem reserva, aqui não tem nem educação. Não tem nem E as auxílio pessoas emergencial. se Você acha que o Então, controle, aí, na esse pandemia, controle social que existe lá em Londres, por exemplo, ele impede o desenvolvimento? Ele, como posso falar, ele meio que vai controvérsio ao desenvolvimento do país?
Não? Não, muito pelo contrário, ajuda. Ajuda. Tá? O que eu quero dizer... É só um fato. Não, o que eu quero dizer, o que ele impede, na verdade, quando você passa a ter um controle sobre a sociedade, é você criar limitações para que as pessoas façam basicamente aquilo que vai trazer benefícios em um prol coletivo dentro do próprio país, certo? Mas você está tirando direitos da liberdade individual. Por exemplo, o Dominique falou uma coisa. Quando você tem 18 anos, é um costume você sair da casa dos seus pais, né? Morando na Europa. E o governo, ele te dá um auxílio para você sair. Quer dizer, você tem 18 anos, você vai sair da casa dos seus pais, mas você talvez não tenha um emprego ainda, não tenha um dinheiro. O governo, ele te ajuda financeiramente para você poder sair da casa dos seus pais, porque é um costume. O que você acha em relação a isso? E pegando um gancho, tipo, ele ajuda, eu acredito que, tipo, ele ajuda realmente sem coisas por trás. Por exemplo, aqui no Brasil, sempre quando ele te dá uma mãozinha, sempre pra tirar vantagem. Eu acredito que lá, lógico, eu acho que deve existir também, mas pouco Você isso, tá acredita ligado? mesmo que eles estão dando ajuda e incentivo para esses jovens sair da casa dos pais sem algo por trás? Claro que não. Na minha visão, não. Nunca. Cara, nunca. É que eles transparecem ser coesos, tá ligado? Então, antes da gente chegar na pergunta que ele fez, eu só vou contextualizar. Por favor. Quando você vai lá ler, eu vou voltar justamente no ponto da própria Bíblia. Que a gente estava conversando antes da gente É um bom começar exemplo, aqui. um bom exemplo. Por quê? Ah, puto exemplo, nunca tinha ouvido isso. Cara, vamos parar para pensar. Naquela época, né, na época de Abraão, etc e tal, o homem ele podia ter mais de uma mulher. Agora nós vamos falar de uma questão assim, bíblica, tá? Não estou querendo disseminar que o homem deve ter mais de uma mulher. Sim, sim. Uma questão bíblica. E isso tem uma lógica por trás disso. Barulhos de fundo, rapaziada. A partir do momento que o homem ele tem o direito de ter mais de uma mulher, automaticamente ele vai ter mais filhos. Sim. Ele tendo mais filhos, ele vai criar uma comunidade que seja própria da família, porque ele vai ser lá, vamos supor que ele tenha 3 mulheres, com cada mulher tenha 5 filhos. Então quer dizer, tem lá suas 3 mulheres e seus 15 filhos. Isso faz com que tenha uma instituição própria, patriarcal, que era naquela época, né, sólida. Então quer dizer, é muito difícil você conseguir derrubar uma estrutura familiar com 15 com as mulheres, 18 com o cara 19, com 19 membros. É muito difícil, né? Mano, é louco. Como assim, a instituição, como você Instituição familiar. Sim. A partir do momento que existe uma estrutura que o homem, ele tem a permissão de possuir mais de uma mulher, ele vai ter mais filhos. Sim. Isso vai fazer com que o âmbito familiar vai ser forte, porque possui mais membros. Então esses filhos, eles vão ter suas esposas, né, as mulheres, seus maridos, que vão agregar aquilo. Então isso, querendo ou não, cria-se uma instituição forte, familiar, instituição família, Sim. forte. Como que você consegue derrubar ou destruir uma instituição forte com muitos membros, como uma família no estado patriarcal como era na época de Abraão? É muito difícil. Como que o povo hebreu conseguiu dizimar muitos povos que eram muito mais fortes do que eles em números, possuindo apenas essa instituição patriarcal? Você entende? Tipo, hoje em dia, se você quiser enfrentar uma guerra, você tem que fazer o quê? Recrutar pessoas que às vezes não é nem a favor daquilo, mas elas são obrigadas a lutar um ideal que não é seu. E como você vai destruir isso, né? Você foi jurar a bandeira? Fui. Eu também fui em 2019, né? Você lembra do discurso, né, que eles falam? Não lembro. Eles falam assim, Eu acho ridículo. se caso o Brasil entre em estado de guerra, for declarado estado de guerra, você está apto, disponível, você é obrigado a representar o Brasil. Você não tem opção. Você tem que ir para defender a honra e não sei, acho que a hombridade do país, alguma coisa assim, eu não sei direito o que ele fala. Até não sei que idade lá, 40 e poucos, você é obrigado. Quer dizer, eu não posso escolher. Tá tendo uma guerra, por exemplo, a guerra da Síria com a Palestina. Tá feio o negócio, hein, mano. Você não tem que ir. Quer dizer, eu tenho uma vida, eu sou uma pessoa jovem, com sonhos, com ideais, com ideias. E eu tenho que largar tudo isso para defender a honra do meu país por interesses. Por um ideal que não é seu. Por um ideal que não é meu. E eu sou obrigado a ir.
Então, e só Isso eu acho para terminar de ruim, responder, aí você acredita mesmo que o governo está dando incentivo para você sair Não, da sua casa, do ambiente dos seus pais, porque não tem nada por trás disso. tem, Cara, tem. O que você acha que tem? Para, né? Coisas muito, como que eu posso dizer, muito controversas, né? Muito controversas. É um meio de você E às vezes conseguir, internas deles lá, né? é um meio de você conseguir destruir um ambiente familiar, tipo, de forma desencadeada, sabe? Porque você tá dando incentivo pro cara com 18 anos sair da casa dos pais, aí ele vai, tipo, não tem nenhum preparo psicológico, de vivência de mundo para aquilo. E aí ele fica Vai morar endividado, sozinho. ele fica preso ao emprego porque tem que arcar com o financiamento, e aí conhece uma mulher, e aí tem filho. Caramba, será E que aí, os você caras entende? do poder, eles pensam exatamente, tipo, eles fazem até mais, né? Com Eles vão até. certeza. Eles vão. Eles- será isso que- você tá será que eles são falando as é, tipo, grandes aqui, mentes ó, mesmo, eles velho? vão lá embaixo mesmo. Quem tá lá, mano, talvez, acho que é as Não, grandes cara, mentes. você acha né? que tudo isso aconteceria por acaso? Como eu acabei de falar, Não. tipo, na época de Abraão, que isso já foi sendo destruído, esse ambiente patriarcal que as pessoas falam muito mal. Tá, tudo bem, tem lá suas controvérsias, etc, mas eu acredito que era um sistema que funcionava, sabe? Porque vamos imaginar, aqui nós temos um membro de cada família. Vamos supor que a sua família por completo, somando seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas cunhadas, etc. Tem 30 pessoas. A sua tem 20 pessoas e a minha tem 10 pessoas. Por algum motivo aconteceu algum determinado conflito. Quem é que vai se dar melhor é quem está em maior número. Né? Sim. É a mesma coisa com exércitos, quem se dá melhor. Às vezes não é nem por conta do número, mas aí já envolve questão de tecnologia. Aí é uns outras estão com paradas, armamentos um pouco outras maiores. ideias. Mas voltando nessa questão, meio que acabava sendo uma forma de você se autodefender. Porque você tem mais membros, as pessoas vão defender umas às outras porque são pessoas da mesma família. Tem uma ligação. Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, tipo, você com 30 anos, se você mora com seus pais, você é mal visto. Como assim, cara? Você com 30 anos, vagabundo, mora com o pai, mora com a mãe. É os Todo rótulos, né, respeito. Meu pai trabalha, estuda, tem toda uma vida, sai, tem a vida social dele e mora com a mãe dele até hoje. Mas ele mora por opção, por escolha. Por quê? Porque ele gosta, ele tem um afeto. E eu acho que isso é não digo uma vantagem, eu acho que é um ponto positivo do Brasil, da cultura brasileira, que é esse afeto, esse calor, essa calorosidade. Você pode trabalhar, você pode ter uma vida, você pode ter uma namorada, alguma coisa, e continuar morando na casa do seu pai, da sua mãe, porque você tem um amor. Que é muito, eu acho que isso é uma coisa que você é muito fria nos outros países, sabe? Não tem essa relação, esse abraço, essa. Com Aqui certeza, tem, com aqui a gente tem. certeza. Você pode ser um cara responsável, você pode ser um cara que contribui para a sociedade, para você, para os seus meus, e ao mesmo tempo continuar ali mantendo uma relação ativa com a sua mãe. Porque querendo ou não, a vida é uma só. Aí você vai lá, você passa 18 anos, você sai de casa, vê sua mãe uma vez no Natal, no Ano Novo, aí você chegou com 28 anos, a sua mãe faleceu por algum motivo. Pô, que legal, você vai continuar a vida inteira numa casa que é sua, com que você não tem identificação nenhuma, e aí você vai ter perdido milhares de momentos que você poderia ter com a sua mãe. Às vezes num café da tarde, numa coisa assim. Não só por isso, mas se você for parar pra pensar, hoje em dia, se você vivesse com todos os membros da sua família, desde o pai do seu pai, com os pais da primo, sua mãe, etc., tudo. todos numa mesma casa. Primeiro que teriam condições financeiras muito maiores, É verdade. porque não ia ser algo individualizado, certo? Uhum. Iam todos pai juntar de seus renda grande, recursos, né? exatamente. Tipo, o pai sustenta, a mãe. E teriam condições de você viver de forma melhor. Todos teriam as mesmas oportunidades, porque todos iam ter acesso à mesma educação, todos iam ter acesso ao mesmo conforto, todos iam ter acesso à mesma alimentação. Então ia ser muito E difícil. ter o mesmo conforto é uma segurança, né, Com mano? certeza, com certeza. Ia ser muito difícil você ver o que nós vemos hoje sobre desigualdade social. Por que existe tanta desigualdade social? Será que se as pessoas vivessem num ambiente familiar que fosse mais grande, elas não teriam condições, mesmo que seja pobre, que não tenha condições suficientes para aquilo, elas não buscariam um mecanismo de tentar construir algo e a partir dessa ajuda familiar construir algo sólido com o passar do tempo? O problema é que, mano, vou começar em Brasil, né?
a estrutura familiar, ela às vezes não tem, a casa, tipo, não comporta, tá ligado? Tipo, por exemplo, as mães de periferia, às vezes tem, mano, 9 filhos, tipo, 8 filhos, mano, numa casa menor que uma casa que era pra ser solo, tá ligado? Então, eu acredito que no Brasil ainda a questão de estrutura, a estrutura que barra isso. Podia ser muito bonita, né? Mas a Mas estrutura ela barra, né? aí volta lá quando nós estávamos falando sobre os incentivos que o governo, né, Dá o governo, inglês. o governo inglês dá para que as pessoas saiam de dentro das suas O casas. quanto antes, né? Cara, isso é um processo que eu acredito que já foi proposital para criar justamente isso. As pessoas viverem em condições totalmente desumanas, em ser obrigada a viver cada vez mais pessoas em um espaço menor, ou cada um se individualizar e lutar, é cada um por si. Sabe? Hoje em dia a gente vive tempos que é cada um por si. Igual, eu fui participar de uma entrevista para um estágio. Uhum. Cara, tipo, eu fiquei totalmente irritado. Foi da assim, Receita Federal? Não. Eu fui. Eu fiquei totalmente indignado por conta do mecanismo de questões que eles fazem para poder identificar qual é o viés que você tem. Porque se você não tiver o viés que eles estão procurando, só que isso não é de forma explícita, é de forma implícita. Se você não tem uma cabeça para você interpretar aquilo ali, Tem entrevista Sim, de tá ligado? emprego. Sim, Meu tio já me contou, um salve aí Papo pro reto. Danilo, que teve entrevista de emprego que teve uma dinâmica que foi o seguinte. Deram um ovo para cada um. Você entrou numa sala fechada com um calor pra caramba. Todo mundo, tipo uma sala minúscula fechada, 20 pessoas ali. Com ovo? Segurando um ovo. Aí Chegaram com colher, qual que foi a explicação da moça que estava entrevistando? Ela falou, vocês ficam aí aguardando, segurando esse ovo. Logo a gente vai vir alguém falar com vocês aí dentro. Escuro, a luz apagada, não pode acender a luz. Meu tio não deu 5 minutos e falou, vocês me desculpam, eu não vou ficar aqui, eu não trabalho nessa empresa não. Entrevista de maluco do caramba. Saiu fora, e quando ele tava indo pra ir embora, a moça lá da recepção, a moça a entrevistadora chegou e falou, meus parabéns, você tá aprovado pra próxima fase. Ele ficou sem entender por quê? Porque pra você trabalhar na nossa empresa, você tem que saber sair de situações desagradáveis. aí que tá. Caralho. Até que ponto você é obrigado a se colocar em determinadas situações para ser avaliado sobre aquilo que ele Só quer ele ou e mais não. 2. Foi 3 pessoas, as 3 pessoas foram Mas isso no ambiente de trabalho é interessante, não é, É mano? uma Você dinâmica. acha interessante? Não, Eu não acho interessante. Não, meu Não, tio ficou quando ele puto. for Meu tio contratado ficou puto. no ambiente de Não, trabalho, já é um acho- treinamento. eu acredito. Exatamente. Mas é aí que tá. A ideia é boa, mas o jeito que ela é feita, não. Imagina Não, se mas aí passa você calor concorda ali. que isso não impediu que ele fosse contratado? Sim. Então, até isso é algo bom. Agora o que eu tô querendo dizer é quando você é avaliado sobre uma resposta que você dá, porque na visão deles vai totalmente contra o viés para qual veículo você está participando do processo. Entende? Isso eu acho totalmente errado. Eu acho que você deve ser avaliado por características que você pode agregar, independente da sua posição, a sua visão. Que Seu foi o que aconteceu estudo. com o tio dele. O tio dele simplesmente, de uma forma totalmente espontânea, foi lá e disse, eu não vou participar coisa disso, isso é coisa humana, de né? louco. Uma coisa Né? humana, meu. Quer dizer, você vai se sujeitar a uma situação ruim pra você ser admitido, sendo que existem, querendo ou não, assim, ele tem condição, né? Se não fosse aquela empresa, ia ser outra, entendeu? Mas, ficar aqui segurando um ovo. É que as empresas, mano, Não. as empresas, acho que a maioria bebem no extremo, tá ligado? Elas querem sempre, tipo, o extremo, do lado desse aqui, tá ligado? Ou esse aqui, tá ligado? No extremismo, não é no equilíbrio, tá ligado? Isso aí, tipo, essa empresa aí é de louco Porque eu também. acredito, assim, o equilíbrio pra qualquer coisa na vida Eu acredito, é o só um adendo, essencial. eu acredito que quem tá na nossa... do Corinthians, Saiu eu um acho. gol aí, hein? Saiu um gol aí. Que é gol do Corinthians. Tava 1x0 pro Bom. Palmeiras. Enfim... Fala aí. Vou lá ver depois, vou fazer as perguntas e vou lá ver. Ó, eu acredito que essa empresa aí, mano, o pessoal acho que é robotizado. Por que você passa, no questão, né, do perfil, porque você passa por uma entrevista dessa, mano, aí você é admitido na empresa, imagina como você se comporta lá. Tipo, não é algo também, não é algo totalmente positivo, né, como eu pensava que
há segundos atrás. É muito controverso porque não tem como a gente entender, quando a gente está fazendo parte do processo, qual é a ideia. E qual a ideia de como o cara ele apresentou essa ideia Exatamente. também para essa empresa? Então, são questões comportamentais, né? Comportamentais. Porque a partir do momento que você se sujeita por uma coisa que você não é agradável ali na empresa, uma condição de trabalho não muito boa, tem gente que aceita. Mas aí cai também na questão da desigualdade. Às vezes a pessoa aceita porque é a única coisa que ela tem. Na pandemia, tem muita gente que, tava aceitando, pedindo emprego, qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu preciso sustentar minha casa, não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, tá ligado? E aí que entra a questão da exploração, que você fala muito. As empresas, essas coisas, elas exploram a pessoa. Elas tiram tudo que a pessoa tem para oferecer no telemarketing é um absurdo hoje. Um absurdo. Eu fui fazer entrevista. Para benefício da empresa própria. Mano, é um absurdo ali, velho. Com jovens, mano, adolescentes que cada um tem um propósito nascendo ali naquela cabecinha. É um atraso, eu acho. Com certeza. Mas é aí que tá. O que faz com que as pessoas estejam nessa situação, sabe? De ter que aceitar porque não existem outras oportunidades. E aí tudo bem, aí você pode falar que trata-se de exploração, em decorrência das empresas. Mas às vezes as próprias empresas, por ser pressionada pelo próprio governo, por ter uma carga tributária absurda, acabam enxergando isso como uma oportunidade. Entendeu? De melhorar os seus lucros, pagando pouco, para que a pessoa faça o trabalho que elas precisam. Né? 12 horas de trabalho, segunda a sábado. Não justifica. Mas aí entra aquela questão que eu falei, até que ponto você vende os seus ideais, entendeu? Em decorrência de um propósito que não é teu. Se você tem condição de se manter, talvez sem aquele tipo de emprego que vai te sugar, aí eu realmente concordo, mas quando você não tem opção, a culpa não é da pessoa. Não. Esse é um problema pessoa, do país, é muito maior, situação. É um problema do país, de governo, de estrutura, são muitas coisas. Eu acho muito difícil, tipo, no ambiente de trabalho, você tem o seu ideal, só que tem outras pessoas que têm ideais totalmente diferentes e hierarquias, né, mano? Então, como você se vende, mano? Você acaba se vendendo também, a questão do capitalismo. Mas aí você não pode deixar perder, ou se perder no meio de todo esse processo, o teu ideal de vida, né? Onde você quer chegar. Talvez aquilo ali pode ser somente um meio, só um caminho para que você consiga coisas maiores quando você sabe onde você quer chegar. Mas e quando você é, sei lá, eximido de você ter sequer a oportunidade de você pensar onde você quer chegar? Porque se você for fazer essa pergunta, você vai numa entrevista de emprego, o cara vai lá e te pergunta onde você se vê daqui a 5 anos. Cara, às vezes a pessoa não sabe o que ela vai fazer daqui a 5 anos. E se você, tipo, cara, você é jovem, você tem 18 anos, você ainda não experimentou coisas. Você não sabe o que você quer pra sua vida porque você não provou coisas. Mas você é obrigado, você se vê obrigado a dar essa resposta. Se você não responder... E todo o clima é uma tensão fodida quando o cara te pergunta isso, mano. Quando você não responde, sabe como você é visto? Putz, o cara não sabe o que ele quer pra vida dele. Por que eu vou contratar sendo que ele não sabe nem o que ele quer pra vida? Mas puta, às vezes mesmo você planejando... Ou você vai forçar, você vai forçar uma resposta. Mas eles esperam essa resposta que é pra ver, tipo... Isso é um absurdo. Pra tentar forçar, pra entender, tipo, como é que ele pensa, sabe? Mais ou menos isso. É igual quando você sai da escola e você já tem que entrar numa faculdade sem saber o que você quer, sabe? Eu acho que se a faculdade não tivesse essa mística das pessoas olharem e falarem saiu da escola, já vai entrar, já vai pegar uma coisa que você quer com 18 anos ali, 17 às vezes, tinha amigos meus com 17 anos. Você não tem tempo de raciocinar, de absorver, sabe? Você mal sai da escola e já tem que entrar numa faculdade, porque as pessoas te impõem isso. Elas obrigam que você entre e às vezes não é nem aquilo que você quer. Aí você vai ver, a pessoa, ela tem formação, por exemplo, em jornalismo, ela tem formação em administração, ela tem formação em pedagogia, mas ela trabalha com algo completamente diferente daquilo. Não que não seja ruim, entendeu? Mas ela trabalha com algo que ela não estudou, tá ligado? Desde criança eu sempre tive um sonho de fazer arquitetura. Sempre gostei. Eu lembro que o meu pai trazia aquelas revistas. Desenhos? Isso, trazia aquelas revistas de casa e construção. E eu já ia folhear a revista para ver planta, para ver decoração, etc e tal. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer construção de edifícios, né? Chamado tecnólogo de edificações.
Caralho. E aí tal, fui estudar aquilo, etc e tal, só que não era aquilo que eu queria. Porque não era a arquitetura em si. Era só para você trabalhar como um tecnólogo e visitando obras. Eu não queria visitar obras. Eu queria ser um arquiteto, eu queria Era criar. bem mais simples, né? Não, eu queria criar, eu queria Participar, fazer algo efetivamente, que, né? por exemplo, tipo, eu desenhar um prédio, ou eu desenhar traços e linhas de uma casa e ver aquilo ficar de pé e falar, putz, mano, foi eu que fiz aquilo, sabe? Mas aí com o passar do tempo eu percebi que não ia ser possível realizar esse sonho. Por que motivo? Então, fui fazer tecnólogo porque eu não podia pagar a faculdade de arquitetura. Né? Eu me lembro que até fui fazer o vestibular, nunca me esqueço disso. Fui fazer o vestibular e automaticamente fiz o vestibular. Não tinha nem resultado se passei ou não, mas vim pra casa com um boleto, porque me deram um boleto. Tipo, na verdade, né, eles não estavam fazendo um processo seletivo, não, eles estavam vendendo o curso. Nossa, aí é feio, hein? Isso foi na Uniban. Caraca, Uniban? Uniban. É que agora é em Anguera, né? Sim, meu tio já... Era na época que era Uniban. Fez lá. Eu fiz o processo, saí de lá com um boletinho, na época R$698 pro curso de arquitetura. Cheguei em casa todo feliz. Mãe, tipo, minha mãe nem sabia que eu tinha ido fazer o processo, né? Aí eu lembro que eu dei o boleto pra ela e ela falou, tá, mas eu não posso. Aí, tipo, sabe, foi aquele banho de água fria. Sei. Tudo bem. Consegui meu primeiro emprego, que era com esse dinheiro que eu pagava minha faculdade de tecnólogo. E aí que foi? Aí entra essa questão que você falou sobre a pressão social, de que você precisa fazer alguma coisa. E aí onde foi desenrolando. Fui fazer biomedicina, porque eu acreditei que eu fosse estudar biomedicina, eu ia me tornar um grande biomédico. Foi a primeira faculdade sua, né? Eu lembro, né? Isso, eu ia me tornar um biomédico, ia contribuir para questões sociais, etc. Com os animais, né? Não necessariamente com os animais, mas tipo, sei lá, trazer algum avanço, alguma contribuição para a sociedade. Ciência também, né? Exatamente. A minha surpresa era que quando eu cheguei no curso eu percebi que não era nada daquilo que eu queria. Não é isso que eu quero. Tomou aquele balde de água fria de novo. Aí mais uma vez eu volto e me encontro aquela situação que você falou, tipo, pressão social, você precisa fazer alguma coisa. Você terminou o ensino médio, você não vai para a faculdade, você não vai procurar um emprego. Aí foi onde que entrou o jornalismo. O jornalismo foi assim. Puta, era o ponto que eu ia chegar. Foi tipo um tiro no escuro. Pá! Com certeza, Acertou a eu preciso andorinha. fazer alguma coisa. Vi dadas as opções, jornalismo. Fui lá e me inscrevi no curso de jornalismo. Quando eu entrei no curso de jornalismo, cara, foi onde, expandiu a minha mente. Eu falei, putz, é isso daqui que eu quero. Eu também, eu gostei. Mano, e quando esse mandado vem, né? Eu acho que é um mandado, uma coisa tipo energética, assim, coisa que a gente nem na nossa inteligência dá pra imaginar. É um mandado que vem assim pra falar, mano, é isso. É isso que você vai seguir. Mas não para seguir carreira no âmbito profissional. Para você evoluir exatamente, o conhecimento, né? Que é justamente as opções que você tem de agregar conhecimento que nenhum outro curso, pelo menos eu entendo que não dá. Um curso de jornalismo. O jornalismo é uma área muito ampla. Com certeza. E isso ele te dá várias possibilidades. Aí você faz, por exemplo, a arquitetura, que querendo ou não, ela é uma área bem específica. Sim. Entendeu? Isso te limita. Por exemplo, eu falando por mim, eu queria fazer educação física porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esporte. E quando eu falo esporte, não é só futebol. É esporte, é vôlei, é basquete, é esporte, é atletismo, Olimpíada. Eu gosto muito de treinar, academia. Eu sempre gostei disso, sempre. Então eu pensei, educação física é perfeito. Só que eu fui ver. Cara, de trabalho com educação física. É limitado, mano. É limitado, sabe por quê? Você pode ser professor, você pode ser personal. Mas eu não quero isso, eu quero falar sobre esporte, eu quero falar, tipo, eu sempre fui muito ligado, né, Olimpíadas, eu sou pirado, pirado. É que as opções acadêmicas, elas são então, limitadas. E aí o que eu pensei, não, mas eu quero transmitir a informação de esporte, eu quero falar sobre isso no meu dia a dia, eu quero escrever sobre isso, eu leio muita matéria de esporte, aí eu vi e falo... O jornalismo esportivo, porque você faz o jornalismo, que é uma coisa completamente diferente, depois no final você se especializa, mas o que é? Até nesse caminho, você passa por um curso que é extremamente amplo, com muitas opções, com muito conhecimento, muita informação, e aí você chega no resultado que você quer, você vai trabalhar com esporte, que é a área que eu quero, fazendo um jornalismo, que é uma área que eu tenho muito mais opção, eu posso trabalhar no ambiente digital, eu posso trabalhar numa redator de um jornal, posso ser um veículo de comunicação na TV, enfim, eu tenho mais opções, entendeu? Ele falou da pós, né? Mano,
é uma parada assim, por que que existe pós, velho? Porque, tipo assim, área pra você se especializar em tal coisa, por que isso não pode ter na faculdade? Aí a gente vai vir com as teorias da conspiração. Não precisa nem ir com teoria da conspiração, é porque se você der essa oportunidade, você está abrindo um maior leque de pessoas que vão ter o mesmo conhecimento. E quando você divide isso, meio que você está limitando. Porque a maioria das pessoas elas vão se contentar com a graduação a partir do momento que elas conseguirem se inserir no mercado de trabalho dentro da área delas. Ah, tô com meu diploma, tô formado. Né? Isso que é foda, né, velho? Aí Acomoda, os você outros, se acomoda. exatamente. Deveria ser, acho que, algo mais espiritual, tipo, mano, pronto, eu tô contente com a graduação porque, mano, tá me satisfazendo, tá... Porque as pessoas, tipo, elas não têm tanta vontade e não têm um ideal que vai além daquilo. Né? Então, Ela só quer o diploma. Exatamente, pra quê? Pra se inserir no mercado de trabalho. Ou pra mãe encher o saco. Também. Aí depois que acabar a faculdade virar vagabundo, é sério. É verdade, é verdade. Tem muita gente que E faz a muita gente faculdade com e acabou. dinheiro. E muita gente com dinheiro. Olha, conheço uma menina, ela fez, na verdade, ela já até se formou em Direito no Mackenzie. Mas aí Porra. você vai entender. Tá, mas por que Direito no Mackenzie? Ah, a mãe dela é advogada, então teve influência da mãe. Uhum. O irmão se formou 2 anos antes em Direito na USP. Segurança. Ah, a família A segurança né? ali, ó. Segurança, vamos ali, ó. Direito, se todo mundo for direito, tá atrapalhando aonde? Ah, só tá fazendo estágio ganhando 2 pau. Indicação, Vem. você tá trabalhando numa Vem. empresa, Não, mas ó, minha aí que filha tá. também. O que vocês trabalha acham que minha com família isso. falou pra mim? Mas Ó, aí que Rafael, tá. vai pro TI, vai pro direito, seu irmão fez direito. Seu primo da C6 Bank fez TI. Mas ele é meu primo. Tipo, ele, Eu não tá posso ligado? É um ter. propósito dele, tá ligado? Parte, né? Não, mas só onde eu quero E eles chegar pegaram é o ele a seguinte, cru, né? tipo, ela foi lá, tipo, fez a graduação, na verdade ela largou medicina pra fazer direito no Mackenzie. Puta, e medicina, ó. Então, mas sabe aquela Uma pessoa que nota não aí, ó. tem, mas é porque ela é uma pessoa que não tem propósito de vida. Ela fez a faculdade, Por fazer. terminou, passou na prova da OAB, pegou a carteirinha da OAB, sabe onde que a menina tá? Tá morando lá nos Estados Unidos. Trampando Trabalha com o quê? na área? Não. Fazendo vídeos, vlog, depois eu passo... Influencer, caralho. Fazendo E vídeo. ganhou não, grana. Mano, mas não tá falando sobre não é concreto, não tem nada a ver com o que ela estudou. Ela fala sobre maquiagem, fala sobre essas sei. coisas, entende? Aí é o que falo. Você teve uma influência, uma pressão familiar para que você fizesse algo Prejudicial. que não agrega nada na tua vida. É lógico. Não. Pode agregar de forma pessoal. Sim, ela sim. tem conhecimento sobre tem os muito. direitos que nem todo mundo tem. Mas profissionalmente não agregou em nada. É verdade, velho. Tem que ter uma ligação, quando você estuda alguma coisa, você... eu acho que é muito legal você estudar algo e você aplicar o que você estudou numa profissão. Isso é quase que, tipo... Quando você tem não a é... oportunidade de fazer isso. né? Porque nem sempre você vai ter oportunidade de aplicar aquilo, porque... Porque eu acho legal, tipo, você adquirir um novo conhecimento e você aplicar esse novo conhecimento. Eu acho isso sensacional. Não, isso Só que é- é difícil, né? é. Tipo, é difícil de... Tanto é que justamente entra na questão do próprio painel news. Tipo, eu não estou fazendo publicações constantes lá, justamente para ter esse cuidado. Primeiro que eu estou fazendo? Estou fazendo alguns testes individuais. Tipo, eu estou fazendo pesquisa, às vezes eu vou lá, eu gravo um vídeo falando sobre determinado assunto, e aí eu espero passar um tempo para ver se aquele assunto que eu fiz naquele momento vai de acordo com o meu pensamento. Porque eu não quero ter que ficar fazendo publicações de forma acalorada, afobada, vou lá, posto, De publico, qualquer jeito, e aí né? de repente eu tenho que voltar atrás porque a forma como eu pensava naquele momento não é correspondente. Mano, isso é muito E complicado. ainda mais sobre questões tecnológicas, que pesa muito mais. Uhum. E pegando esse cenário aí, do painel news, o que você acha que ele é? Tipo, falar assim, um termo bem breve, o que você acha que ele é? O painel news. O que é o painel O news? que é o painel news? O painel news, ele Aí é eu vou te fazer uma pergunta. o painel news, ele é basicamente uma porta, ou melhor não, uma porta, uma vitrine para que eu possa transmitir informações que eu falo é de informações de forma totalmente imparcial. É informação com que agregue valor na vida das pessoas, de forma com que elas não têm acesso, que é basicamente voltado para o âmbito tecnológico. Tudo bem, lá você vai ver que tem publicações de política, tem publicações culturais, só que o foco em si, basicamente daqui adiante, é
transmitir essa ideia para as pessoas, sabe? Tipo, dar informações que elas não têm. Como agora eu acabei de ler um trechinho sobre as políticas de privacidade do Facebook. Você entende? Que elas não têm acesso. As pessoas não têm acesso a isso, infelizmente. E aí eu acabo fazendo ligações com certos pontos, entende? Sobre, igual tem uma publicação lá sobre privacidade hackeada, que eu falo justamente sobre essa questão de como o Facebook influenciou nas eleições, tanto americana quanto brasileira, pelo uso de algoritmos, né? E por agências, por incrível que pareça, por agências que trabalham fazendo justamente essa angariação de dados oferecidos por quem? Pelo próprio Facebook, comprando dados que o Facebook está lá para vender. E outra, você consentiu que o Facebook vendesse esses seus dados. Para que empresas fizessem que elas bem... Às vezes você nem consentiu, mas só de você ter aceitado... E como você vê, tipo, essa... Então, a partir do momento que você dá o aceite, você consentiu. Você não leu porque você talvez não... Não quis, mano, preguiça. Não é que não quis. Não é nem porque a pessoa porque não eu ia quer. perder muito tempo lendo alguma coisa que ela vai usar de qualquer jeito, né? Não, porque elas não sabem que tem informações importantes ali. Não sabem. As pessoas não têm conhecimento disso. Entende? É igual, fiquei até surpreso de eu ler que só por eu estar conectado nessa rede de Wi-Fi, o Facebook pode ter acesso às minhas informações. Você sabia? Você sabia? Então, é triste, sabe? Saber que isso poderia ser propagado de forma para transmitir informação. Informação de fato, por veículos consolidados. Tipo, por que a gente não pode fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo? Por que esconder? Por que incentivar que as pessoas aceite aquilo que elas não têm conhecimento, sabe? Por quê? É a mesma coisa de eu pegar e falar, vou te fazer uma surpresa. Coloca uma venda nos seus olhos, vou te levar num lugar muito bacana, etc e tal. E chega lá, não é nada disso. É a mesma coisa. Puta. Você entende? Verdade. Mas aí pode fazer só pergunta lá. E como você acha que tá essa área aí? Tem outros painéis, né? É painéis, outros, né? O painéis. plural. Tem outros painéis news no Instagram. Como você vê que tá essa área? Você acha que você é pioneiro nessa parada? Que referência que você pegou? Justamente por conta desse cuidado que eu tô te falando. Não tive conhecimento de nenhuma outra página que tenha esse mesmo ideal com esse mesmo formato. Eita, papo 10. A não ser que você tenha conhecimento que eu não sei. Mas eu realmente não sei. Não tive acesso a nenhuma outra... nem que seja site ou blog. Sim, tem alguns que transmitem informações tecnológicas, mas não com essa preocupação de informar. Você acha que o seu trampo ele é um nicho ou ele é amplo? Tipo assim, ele é específico? Depende de que ponto de vista você quer olhar, né? Porque se for... Para entregar, tipo, pro Zezinho da esquina, ele... Tem que ser informação mastigada, né? O seu público-alvo, né? Informando. O público-alvo. Ele é amplo ou ele é aquele público que quer saber do jornalismo tecnológico? Então, é aí que tá. Nem todo mundo tem esse interesse porque eles não conhecem. Então você tem que, tipo... Como que você vai abrir a porta, transmitir informação para as pessoas que não conhecem essas informações? A partir do momento que você mostra... É aquele famoso versículo lá da Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você tem conhecimento da verdade, você está liberto para que você possa buscar mais e mais e mais informações que você não sabia que existia. É por isso que eu estou te falando, esse cuidado de fazer testes antes de você só sair disseminando informações e não ser acusado de estar transmitindo fake news. Cara, eu passei por um problema agora recente, vai vendo. Criei um e-mail no BOL em 2009. No BOL? No BOL. Que é do UOL. Tá. Criei um e-mail lá no BOL. Que era a propaganda deles era o maior e-mail gratuito do Brasil. E realmente era. Eles ofereciam lá 6 GB de capacidade de armazenamento de e-mail, era totalmente grátis. Só que eles tinham uma outra opção que era o chamado... 2009. Porra, 2009, 6 GB. Só que eles tinham uma outra opção que era o chamado Gigameio, que era a opção paga. Você poderia ter mais gigas, só que você pagava por aquilo. Mesma coisa o Google Fotos, por exemplo, hoje em dia, né? 15 GB é de boa, depois tem que pagar, mas enfim. Então, aí até que teve um dia que eu abri lá o notebook e tal, fui acessar o meu e-mail, tem simplesmente uma informação. Sua capacidade foi reduzida para 200 megas. Cara, eu tinha mais de 1.400 e-mails desde 2009
Ah, tá, mas isso foi recente. Não, isso que aconteceu foi agora. Semana Nossa, passada. bagulho de 2009. Semana passada. Inacreditável. Eles simplesmente, o que eles fizeram? Eles tiraram do ar o termo de privacidade e uso, que eu aceitei em 2009. Tiraram, não existe mais. Tiraram o link do ar, tiraram a página do ar, reformularam e criaram-se um novo termo de usos e privacidade, etc. e tal. Aí, cara, eu fiquei puto com isso. Porque eu não podia receber e-mail, eu não podia enviar e-mail, e é um e-mail que tá vinculado coisas da faculdade, coisas de trabalho. É o e-mail que tá cadastrado a fatura do cartão para poder chegar. É o e-mail que tá cadastrado no banco. É necessário. Sabe? Aí, puta que pariu, cara, não tive opção. Falei, vou ter que pagar R$ 9,90 pra ter acesso a 18 GB. Só que detalhe, eu tinha 6 GB gratuitos e só utilizava 600 MB. Não utilizava nenhum GB. Por que eu tenho que pagar R$ 9,90 por mês para utilizar 18 GB? Eles obrigaram você. Obrigaram. E na hora do desespero eu falei, tá, eu vou pagar. Não fudeu, né? Desespero, outra parada que os Desespero. caras, eles são muito estratégicos. Mas aí eu vou velho, chegar num é ponto que você ridículo. vai ver como foi pura sacanagem. Filha Isso da daí putice. foi pura Aí os sacanagem. caras... Português, Bom, enfim, literal. vamos Fui tentar pagar, né, e tal, não tava dando. Apareceu um erro lá, eles não estavam aceitando, não me deixou comprar. Aí eu fiquei mais puto ainda. mano, Putz, mano, eu tô querendo Desespero aqui, comprar. ó, já. Aí eu falei, vou ter Eu que estaria da apagar mesma e-mail. forma. Porque isso foi o quê? Foram 2 dias sem ter acesso ao meu e-mail. Isso aconteceu na segunda-feira. Aí quando foi na terça-feira que eu fui tentar comprar e não consegui, eu falei, vou ter que Que é apagar um meus absurdo, é e-mails. dia de semana, meu. Quer dizer, é dia útil, tá? Tá Exatamente, correndo eu a vida esperei o ali. sábado, domingo, chegou na segunda. Não consegui, na terça Nossa, não eu estaria consegui. desesperado. Fui apagar meus e-mails. Cara, 1.400 e-mails com documentos. Passou o dia inteiro. Tinha anexo de processo judicial, mano, que eu não poderia apagar. E detalhe, eu não tive nem a opção de enviar esses e-mails para outro lugar, porque eu não poderia nem enviar nem receber. Tive que apagar. Apaguei 1.400 e lá vai. Não, 1.400 não, 4.000. 4.000 e-mails. Quanto tempo você demorou pra fazer isso? Acho que umas 4 horas. Quer dizer, gastou 4 horas do tempo de você Ah, pra você conseguir manter as suas coisas, né? Exatamente. Imagina quantas pessoas. É o bom, né? Você falou? O bol. Então, Bol. eu vou chegar lá. Apagando meus e-mails. Apaguei mais de 4.000. Só fiquei com 255 e-mails, porque eram importantes, eu não podia apagar, de jeito nenhum. E é um número expressivo, 255. 255. Não, Porra, mas mano. esses 4.000 que estavam armazenados eram e-mails desde 2009. Então tinha documentos desde a primeira faculdade que eu fiz. Tinha slide, tinha tinha trabalho, tinha um monte de coisa, desde 2009. Eram esses 4.000. Deletei tudo, perdi tudo. Só ficou os mais importantes, que era de processos judiciais que tem lá. E após eu apagar 4.000 e-mails, que só estavam ocupando 600 MB de 1 GB, aliás, de 1 GB que eu falo, porque eram 6. só 10% dos 6. Eram 6. 10% de 6 dias. 10%. 10%. O 10 que, mano, 10% é uma... Não é nada, mas enfim. Apaguei os e-mails e aí apareceu a mensagem: você ainda está utilizando 114% dos 200 megas que era o gratuito. Mano, aí que eu fiquei louco. Ah, não. Aí eu fiquei louco. Eu ficaria revoltado, mano. Entro no Reclame Aqui, tinha uma chuva de reclamações. Mas é legal de quando a gente pessoas vê isso. passando pelo mesmo É problema. legal quando a gente vê isso, que a gente fala, dá vontade de juntar todo mundo e falar isso mesmo, mano. Vamos lá pra porta dessa Acho empresa. que a empresa ela tava assim no ostracismo, aí ela voltou pra o quê? Não, Vamos. foi oportunismo. Cara. Foi oportunismo. É muita Quer coisa dizer que, acontece. assim, nós damos de forma gratuita. Agora que a gente consolidou tudo isso, agora a gente vai passar a cobrar. Só que o que eles fizeram de Não é o que a errado... gente fazem Então, hoje. mas é errado fazer isso, porque a partir do momento que você disse que algo é gratuito e você e eu aceitei que aquilo é gratuito, você não pode mudar. Sem avisar. Não, nem sem avisar, como sem avisar. Porque se você quiser cobrar sobre aquilo e Tem que quiser, mudar a política. e quiser oferecer uma capacidade maior, é de quem estiver entrando a partir do momento que você passa a cobrar. Ah, sim. Agora você Caralho. poderia sim me manter com os 6 GB de forma gratuita e me oferecer uma possibilidade de, se eu quiser aumentar essa capacidade, eu pago o valor à parte. Não foi isso que Não obrigar. aconteceu. Eles mudaram dizendo que, o argumento deles, quando eu fui ler as mensagens no Reclame Aqui,
É que no termo de políticas e privacidade de uso consta que a empresa pode mudar a versão gratuita para a versão paga a partir do momento que elas emitem um comunicado com 30 dias de antecedência. Letra miúda. E ela emitiu? Emitiu. Só que esse não foi o mesmo termo que as pessoas aceitaram naquela época. Não. Eles mudaram. Eles Nossa, tiraram mano, que o antigo, criaram um novo, Sujeiro, cara. emitiu o comunicado, e a partir dos 30 dias da emissão desse comunicado, eles bloquearam, diminuíram a capacidade e passaram a cobrar. E provavelmente tem uma coisa nos termos, que se eles mudam os termos, deve ter alguma política em cima dessa parada que dá proteção pra eles, tá ligado? Você fala, você mudou os termos. Não, mas tava aqui, tipo, tem alguma coisa Mas que aí protege. que tá o erro, cara. De 2009 pra cá, você acha que naquela época, em 2009, você ia entrar lá no seu Word, copiar, colar, salvar e armazenar aquilo em PDF? Ninguém faz isso. 2009 era Ninguém outra faz coisa. isso. E Era de detalhe, eles discada tiraram ainda. do ar. Eles tiraram do ar. Então, quer dizer, você não tem nem como contra-argumentar que eles fizeram isso. Caralho, que Tá. empresa filha da puta, mano. Mano, eu sei dizer que eu fiz uma reclamação no Procon, eu fiz um e-mail. Eu faria fiz de um tudo e-mail, também. Eu Que iria eu até li o esse e-mail inferno pra minha irmã. A minha irmã virou assim pra mim e falou, mas isso é uma reclamação ou você está dando uma aula? Porque, cara, eu fiquei tão indignado que, nossa, eu falei um monte de coisa. Quando nós tá puto, nós conseguimos fazer, tipo... Consegue né? articular o pensamento de uma forma que a mano. gente olha e fala, caramba, como que eu pude Parece escrever que quando isso? você tá com raiva, você trabalha melhor que quando você tá animado, né? Exatamente. E aí, nem sei como que a gente chegou nesse assunto, mas... Não, Nossa, nem interessantíssimo. eu lembro também. Eu também nem lembro também. Isso que é foda. Mas foi... Mas aí a gente volta ao assunto de políticas e privacidade, né? Isso, por Caralho, hoje tá foda, mano. É Esse é o pesado, papo cara, é 10. pesado, é pesado. Mas aí eu só queria ler um trechinho de uma Lê aí, coisa mano. pra vocês. Aí depois Ah, nós vamos pros A passos. gente tá falando da área. Da área? Da sua área do painel news. Ah, a gente sim, entrou aí. sim. No bol. Aí você deu um exemplo, falou, quer ver uma situação que aconteceu comigo esses Tá, dias? mas do que a gente tá Eu não falando? lembro, na verdade. Não, A eu gente perguntei. passou uma meia hora, vai Eu ser um perguntei corte assim, isso. ó. o que é o Papo 10, o painel news exatamente. no termo Isso, e a área, isso. como que tá? Então, aí essas pessoas, elas não conseguem nem se defender porque elas não tiveram acesso a justamente essas informações. E detalhe, eu lembro que eu li, e graças a Deus, fui abençoado que eu tenho uma memória muito boa, é que lá falava que era um e-mail gratuito de forma vitalícia. Mano, a partir do momento que é de forma vitalícia, você não pode mexer. Uma palavra. Só que eles tiraram isso. Eles tiraram, criaram um novo, e esse novo passou a valer para tudo. Você entende? Como as pessoas não têm informação, justamente essa informação que é a minha ideia passar, para que elas busquem e que elas passem a ler, que leiam, sim, os termos de todos os aplicativos que vão baixar, de todos os sites Às que elas vezes vão navegar. tem uma coisa sabe? importante ali, né? Exatamente. E aí também tem a Caralho. questão da desinformação, né? Que se fala muito sobre fake news, etc e tal. Só que tem muitos veículos que transmitem, que disseminam fake news e que as pessoas não conseguem identificar isso. Uhum. Tem aqui uma nota de repúdio, que é do... Não sei se vocês já ouviram falar de um laboratório chamado É Nóis. Não conheço. É Enfim, nóis. Vamos É lá. nóis, sobe pra nós. Tá bem pra nós. Sou contra, mas tudo bem. Bom, Enfim, não é o caso. Eu achava que eles estavam aqui defendendo. Não, ó, a nota de repúdio fala o seguinte, ó. A É Nóis, que já começa como errado, porque não é a É Nóis, é o É Nóis, porque trata-se de um laboratório. Mas né? E os erros de português são graves. A É Nóis, laboratório de jornalismo e idealizadora do programa Prato Firmeza, vem a público manifestar o seu repúdio ao comportamento xenofóbico, que na verdade não foi um comportamento xenofóbico. Foi uma desculpa. Não houve xenofobia, mas tudo bem. E preconceituoso, protagonizado por Ana Maria Braga e Thiago Oliveira. Não sei se vocês chegaram a ver aquele programa que eles fizeram, que eles estavam degustando um prato típico do Quênia. Nossa, vieram não. Eu não lembro. Aí vieram disso, velho, xenofobia. não lembro. Continua. Exatamente. Não, Eu vou calma dar aí. Você sabe, altas você risadas. sabe qual que é? Não, mas eu vi xenofobia e degustação de prato, a gente já Então, nem vamos abre lá, vai. sorriso pra dar pra não- Protagonizado por Ana Maria e Thiago Oliveira durante o programa Mais Você exibido agora, foi no dia 27 de abril. Uhum. Eles estavam provando um prato chamado ugali, né? Feito por um queniano e tal, que ele é chefe do restaurante chamado Mama África. Inclusive esse restaurante fica aqui no Tatuapé.
É bom, hein? Interessante. Então, aí eles dizem aqui, eles vão agora expor o repúdio deles. Fala o seguinte: a culinária africana serviu como base para a construção do cardápio brasileiro e está presente na feijoada, no acarajé, no frango com quiabo. Quando eu li isso daqui, frango com quiabo, cara, eu falei, puta que eu pariu, como assim? Frango com quiabo? Frango com quiabo não é de origem africana. Nossa. Frango com quiabo é um prato que tem características da culinária portuguesa. Sim. Meu, culinária europeia. Totalmente diferente. Tudo bem, mas vamos lá. Isso que é foda vamos ser descritivo, continuar. tem que ser objetivo nesse assunto de repúdio, né? Então, mas aí as pessoas não sabem e abraçam, entendeu? Aí tudo bem. No I também fala sobre o uso da batata doce. Representa a conexão dos povos e sua ancestralidade. Como contam os empreendedores, eles falam sobre alguns movimentos negros, né? Que é o Prato Firmeza Preto, a É Nós, Vozes da Periferia, Alma Preta, Preto Império e parceria com a Feira Preta. Então, quer dizer, automaticamente você pega um episódio, você cria um argumento meio que se vitimizando, colocando todos esses movimentos em prol de um acontecimento isolado que, na verdade, não foi um comportamento de xenofobia. Qual que foi a ação? Aí tudo bem. Sabemos que cozinhar comida africana em um país como o Brasil, que valoriza muito mais a cultura europeia, você acredita que o Brasil valoriza muito mais a cultura europeia? Eu acho que não. Eu acho que o povo brasileiro paga pau pra cultura europeia. Mas Paga por mais quê? pau pra América do Norte, eu acho. Não, também, mas por também. que a cultura europeia? O Brasil foi colonizado por quê? Portugueses. Então pronto, já começa por aí. Não é que o Brasil ele valoriza. Não, existe essa cultura porque foi disseminada aqui. Sim. Né? Tá presente na arquitetura, tá presente na arte, tá presente em muitas coisas, né? Mas aí tudo bem. Já tá uma fake news. Já tá certo. Já tá baixo nível. E pra não chorar. Aí, enfim, aí só pra contextualizar, ela pegou e falou o seguinte, né? Vamos juntos, porque se passarmos mal... Não, porque se passarmos mal, passamos mal juntos. Ela tava falando da comida, do prato galho. Nossa. Aí o Daniel pega e fala o seguinte: boa sorte, viu, Ana Maria? Qualquer coisa, também te amo. A gente se vê algum dia. Aí a Ana Maria ela pega e fala: rapaz, é feio, hein? Eles estavam fazendo um comentário do prato. Repudiu totalmente. Isso aqui é um comentário que não vem ao caso. É desnecessário, sabe? É preconceituoso, sim. Mas não é xenofóbico. Não teve um comportamento de xenofobia. O aqui. fato tá aí, né? Gravado também, então Exatamente. dá pra você... Então aí você pega e dissemina uma nota de repúdio como essa, fazendo com que outros movimentos abraçam essa ideia em uma causa que não é uma causa. Movimentos, tipo, que defendem as Não causas, que mas defende, que... não que defende a questão do movimento negro. Porque o que eles estavam querendo trazer para isso? É que, por exemplo, Ana Maria, por ser branca, por ser privilegiada e por ter acesso a informações que muitas pessoas não têm, fazer um comentário como esse para um chefe de cozinha que é negro, que veio de lá da África. Não, o que nós temos que fazer? Vamos disseminar essa informação, trazer todos os movimentos para fortalecer isso e disseminar uma informação que na verdade não é nem tanto quanto verdadeira. Tem sim lá seus trechos, Sim. mas eles utilizam de argumentos para disseminar uma informação que em partes é verdadeira. E não Telefone tem seu sem tom. fio, né, mano? É basicamente isso. Caralho, que Então, absurdo. quando você fala de você criar um site, um blog, uma página no Instagram para você informar, eu acho que a informação ela tem que ter responsabilidade. Ela já começa por aí. Eu acho que não é uma questão de vale tudo. Se você tem uma visão, se você tem valores pessoais e que você quer que aquilo seja colocado em prática, você tem que ter um cuidado quando você vai escrever certeza. um artigo, Básico, fazer um vídeo. Isso é Você básico. entende? Então acho que a minha preocupação já começa justamente por conta desses pontos aí. E é basicamente isso. Caraca, eles... Se não tiver muita pesquisa, se você não tiver pé firme, pé no chão, você faz, cara, comentários, Faz. você escreve, Sim, você faz sim. publicações de forma atropelada e depois você acaba pagando por isso. Sim. Nesse país é bem assim mesmo. Vamos pros papos? Vamos? Nossa, ele tá mais preocupado com o jogo. Mano, é que eu tô num teste de resistência. Eu nunca, tipo, perdi, assim, um clássico, assim, tá ligado?
Mas hoje eu tô aqui, mano, porque o propósito do Papo 10 tá maior assim na minha vida, tá ligado? Que bom, e vai firme. Assim, Sempre É da hora, importante, né? Aqui, ó. Nossa, mano. Deixa eu ler. Não, lê aí, porque eu não entendi nada. Mandaram um. Porra, que porra é essa? O Gepeto, Que porra. ele mandou o Instagram dele aqui. Eu não entendi, Tipo, ele mano. colocou- o papo dele é @jep Mano, underline se você quis office. divulgar, legal, mas senta aí, cara. A gente quer trocar uma ideia, mano. Ele tá querendo fazer parte do papo com você. Não, a gente quer trocar uma ideia com qualquer um, então. Mano, mas a gente marca aí um dia, mas não precisa mandar seu Insta no. Que- Foi muito estranho, né? Que brisa, velho. Rapaziada, só pra explicar, eu sei que todo mundo já sabe, mas pra deixar bem claro, os papos podem ser assuntos pra gente trocar uma ideia aqui, ficar conspirando não, ficar teorizando. Mensagem pro podcast. Mensagem pro podcast, ou uma pergunta pro convidado, alguma coisa assim. Divulgação não precisa, a gente faz divulgação de graça, tá ligado? Qualquer um que quiser parceria, chega no nosso direct lá, a gente não tem problema nenhum. Só avisa, tá ligado? Não meus papos isso. Eu Mais acho que eu uma não vi. vez, barulho de fundo. Já passou 4 helicópteros aqui. Ó, hoje, Rodney, mano. o Balmo01, ele mandou uma pergunta aqui, salve Balmo. Ele mandou aqui, qual que é as suas pretensões com o jornalismo? Minhas pretensões? É, Então, como eu já tinha falado aqui, muito obrigado pela pergunta. Não tem nenhuma pretensão profissional no âmbito como o jornalismo é hoje. Não sinto essa necessidade, essa vontade de fazer parte de um grande veículo. Não tenho. sim. Gosto bastante de rádio. Eu acho que se fosse para que eu pudesse entrar no meio do âmbito profissional, seria para fazer rádio. Porque eu acredito que a partir do momento que você se comunica e você tem a oportunidade de transmitir informação de uma forma falada, sem que crie uma falha na comunicação por conta da interpretação, né? Eu acho que é a forma mais forte de fazer isso. Tanto O rádio, no caso. Basta você O ver rádio foi a primeira podcasts, forma de- rádio. O podcast surgiu O que, do que você vê rádio. de diferente do rádio pro podcast? É que o podcast, ele não tem... Ele mudou a sua forma de... Ele não tem uma estrutura engessada. Tipo, não, é eu necessário que concordo. faça Isso é que a gente tá assim, fazendo, por exemplo. de uma forma mais descontraída, entendeu? E não deixa de passar informação por conta disso. Né? A diferença é que... Às vezes a informação pode ser... muitas vezes a informação do podcast é opinião. Às vezes a da rádio pode ser, né, informação. E com viés. Porque eles não vão transmitir uma informação que vá contra a política da própria empresa. Sim. Sim. Quando a Concordo. empresa ela é enviesada, ela tem um viés político, por exemplo. um Isso tem viés algo econômico. positivo, mas também tem algo negativo, como o Exatamente. podcast também. Na questão do podcast, eu acho que tem mais a liberdade. É. Só tem que levar em consideração Tem que pesquisar, né, filho? as pessoas com quem estão transmitindo essas informações. Então. Você tem que Se elas pesquisar têm essa tudo. responsabilidade. Toda a mensagem que a gente fala aqui, você tem que pesquisar, ver, tá ligado? Pra não tentar dar uma crítica construtiva e acabar não especificando, por exemplo, o que a gente falou de errado. Ah, Entendeu? Já teve casos de pessoas que tentaram dar uma crítica construtiva, a gente aceita qualquer crítica construtiva. Mas a pessoa não especificou. Ela Sabe o só que falou ela uma falou? coisa vaga. ela falou, a crítica dela foi porque a gente não foi específico e ela não foi específica na crítica dela. Ficou muito Porque a gente não vago. foi, calma aí, a gente não foi específico no tema que a gente tava falando, mas ela não falou o tema específico. E é um podcast, é 3 horas, velho. Então a gente fala de muita coisa. Não assim. entendi ainda. Não entendeu? Não. Tipo assim, ó. A crítica dela foi porque a gente não foi específico. De uma pessoa que estava participando. Não, sobre um assunto. A gente tava Sobre o conversando, vamos supor, sobre música com 2 caras. Sim. Aí a gente falou alguma coisa que ela não deve ter gostado, entendeu? Entendi. Que ela não... É referente à música. Isso, só que ela falou, toma cuidado com o que vocês falam pra não falar a informação errada. Só que assim, ela não especificou o que foi que a gente falou. E é muito ela falou tema, muito né, cara? claro. É. E a gente fala 3 horas. A gente fala coisa errada todo o programa. A gente fala alguma coisa, não é errada, alguma coisa que a gente É um não debate, tem tanto né, mano? conhecimento. Sim, lógico. A gente tá aqui pra aprender, mas a gente perde assim. Quando você for fazer uma crítica dessas, especifica, tipo assim, nesse momento aqui, nesses minutos, você falou uma informação sobre tal artista que não condiz com a realidade. Tudo bem, a gente vai absorver, vai falar, pô, eu vou prestar mais É atenção como aí. eu falei pra vocês, gente, esse cuidado, porque às vezes, como eu falei, o que aconteceu lá mesmo com a política de privacidade e uso do BOL, que naquela época era e passados-se alguns anos eles Sim. mudaram. Então é assim, pode acontecer. Eu vou lá e escrevo um texto de opinião, escrachando, esculachando, disseminando essas informações e de repente, em algum momento, o Facebook volta atrás e lance uma nota ou faz
algum vídeo, né, de forma pública, dizendo, olha, nós estávamos errados, isso que nós fizemos era errado e nós não vamos fazer mais, entende? Né? Pode ser que aconteça. Então, justamente por isso esse cuidado, sabe? Para não transmitir essa informação de forma enfática e ainda mais de opinião. Sim, própria. é verdade. Não, a gente, de um momento, a gente tenta... A gente mas quer isso daí que transmitir. você falou pode acontecer. Sim, pode acontecer, exatamente. A gente só perde para que quando as pessoas falarem sejam específicas, tá ligado? Pra gente poder ver ali o momento que a gente falou e absorver da melhor forma possível, né? E até poder, aprendizado. em um outro programa, chegar e falar, olha, no programa passado... Nós, exatamente. Né? Poder se defender. Retratar, né? Exatamente. E, Rodinei, antes da gente encerrar o programa... A gente Rodinei. Rodinei. Calma. Olha lá, tá vendo? Já te chamaram de Rodinei? Já me chamaram de Rodinei, já me chamaram de Rudinei, já me chamaram de Matheus. Cara, o que você acha que é isso? As pessoas, tipo, não têm educação? Não, cara, normal. Né? Não, normal. Ninguém é obrigado a saber como se pronuncia o seu nome. Pode acontecer. Ainda mais o meu nome. Tipo, Rodney. Nunca chegaram te chamando de Rafael, não? Acontece, é normal. Não, então, tá vendo? Acabei de falar, eu erro aqui na hora, tá vendo? A gente dá uma risada, enfim, fala. Mas antes da gente terminar mesmo o podcast, a gente tem uma área que a gente fala o que você achou de ter participado do Papo 10 Podcast e quais são as suas pretensões daqui pra frente, pro futuro, o que você almeja profissionalmente, pessoalmente, enfim, o espaço é todo seu. Bom, primeiro, eu fui super bem recebido aqui, quero deixar isso bem claro. Os meninos, eles têm as ideias deles, eles têm as visões pessoais deles, mas isso não faz com que o papo não flua, mesmo eles não tendo o mesmo conhecimento sobre determinado assunto, tá? A conversa desenrola, isso daí que é legal, né? Vocês estão aqui com a mente aberta para debater e expor, mesmo que vocês não concordem, o que é normal, gente, é correto, sabe? Você sentar numa roda, que é o que vocês fazem aqui, e a gente poder debater sobre assuntos, mesmo que haja discordância. Que haja não. Né? Não, mesmo que haja discordância, porque é legal. É a partir disso que a gente passa a ter uma visão diferente sobre determinado assunto. E a gente pega e para e vai refletir sobre isso. Tipo, depois, quando eu chegar em casa, óbvio que eu vou parar para igual já aconteceu, de eu estar assistindo alguns vídeos de vocês e parar para refletir. Putz, nossa, eu tinha uma visão sobre aquilo, mas... Eu queria estar aí, a mesma fita. Depois daquele papo, acho que eu preciso rever um pouquinho isso, então acho que é isso que é legal, sabe? Isso que vocês fazem aqui é muito bacana. Minhas pretensões, eu pretendo, cara, levar adiante sim a questão do painel. Terminar sabe? Eu acho que é um nome bacana. Né? O Painel News, eu acho que é um nome bacana. Pô, é muito bom. Você tem uma distinção ali com o brasileiro painel e o News, que é... News, assim, você não precisa ser muito bom em inglês para entender que News é notícia, novidade. O painel, qual que é o significado de painel, assim? Painel, o nome surgiu painel porque eu percebi como painel uma forma de você criar vários outros leques dentro do mesmo painel. Por exemplo, quando você entra lá dentro do blog do painel, tem o painel geek, que fala sobre jogos, tecnologia, né? Tem o painel poder, que fala sobre política. Tem o painel cultura, que fala sobre culturas, fala sobre arte, sobre essas coisas. Tem o painel tech, que fala sobre tecnologia. Então é uma forma de você ter facilidades, de você criar outros programas que interliguem entre si. Tá? Então acho que por isso o painel. Sabe? E o painel news é para dar meio que esse sentido de informação, notícia, novidades e etc. Mas as minhas pretensões é essa, cara, é tentar reformular da forma mais profissional possível, né? E depois só colocar isso em prática cada vez mais, terminar o meu curso de jornalismo, mesmo que por algum motivo, por descontentamento, não venha atuar na área profissional dentro de um veículo, de um órgão consolidado, mas trabalhar também de forma individual. E é boa, né, mano, a área de jornalismo. É demais. É demais. Porque ela te dá a possibilidade de você... A gente tá falando aqui, são 3 pessoas que estão fazendo jornalismo. Legal, isso é verdade. Isso que eu acho interessante. Até por isso que eu acho que... Então não estranhe, teve muito jornalismo hoje. A gente falou muito. A gente gosta. Graças a Deus. E a comunicação, acho que ela é melhor quando a gente fala assim, sabe? Uma pessoa que é comunicativa, que trabalha na área, porque, querendo ou não, é o jornalista. O jornalista, ele é uma pessoa comunicativa. Ela tem que saber lidar com uma pessoa que tem um estudo, que não tem, que é famosa, que não é.
Isso daí é o que a gente... Justamente por conta desse leque de informação, de conhecimento que o jornalismo possibilita, né? Então isso acaba, querendo ou não, te dando um QI, um Q a mais, para que você quebre toda aquela tensão que você tem e você passa a se comunicar de uma forma melhor. Sim, ainda tenho muita dificuldade de me comunicar, bastante, mas... O que eu não senti nada nesse programa. Mas com também o tempo eu não isso sinto vai desde quando melhorar. eu te conheci. Não, mas isso vai melhorar, pode ter certeza. Não, com E certeza, outra, tamo no caminho. pode ter certeza que isso também vai melhorar bastante a partir do momento que você se permitir a ir em busca de conhecimentos, mesmo que não te traga nenhum interesse pessoal. Todo conhecimento é válido. Todo né? conhecimento bastante. é válido, né, mano? Mano, E sensacional. os professores também têm um grande papel, velho, no curso, hein, velho? Tem. São bem Tem porque incentivadores. eles acabam trazendo a bagagem pessoal e profissional para dentro do curso. E agrega, né? E Isso é agrega corte, hein? demais. Isso é corte aqui. Pra Agrega todos os demais. jornalistas, Sim, todos... Meu, Agrega sensacional. Mano, muito obrigado aí Eu que por ter agradeço. vindo, por ter Valeu, participado Rodney. do Papo 10 Podcast. Muito E obrigado pela é isso. oportunidade Minhas de estar aqui considerações finais, compartilhando, né? Considerações finais. Rapaziada, hoje foi um programa um podcast, né? Com bastante reflexão, velho. Acho que alguém aí de vocês pegou uma mensagem da hora, foi ver ali no Google alguma coisa Bastante ali. jornalismo. Tá ligado? Muito conhecimento, muita coisa Privacidade. importante. Política e privacidade. Confere lá o Painel News. Muito foda. E você, Rodney, você, mano, vai ser... Eu nem vou te desejar sucesso, porque você vai ter sucesso. Com Na sua certeza, caminhada. Vocês já começaram. o Você, sucesso de vocês. mano, é sem palavras. No jornalismo ali, uma esperança que tá o Rodney. Desse jornalismo Muito atual. obrigado. Com certeza. E é isso, galera. Leiam os termos de políticas e privacidade de tudo aquilo que vocês estão navegando, importante. baixando. É importante. Mesmo que por algum motivo vocês vão lá dar o aceite, etc. Mas é bom ter o conhecimento, né, e entender quais são as informações que vocês estão possibilitando que as grandes empresas tratem vocês como um produto e não como pessoas. Com certeza. Você lendo as políticas de privacidade, por exemplo, de redes sociais grandes, você vai ver que você vai começar a baixar, instalar redes sociais pequenas no seu smartphone, tá ligado? Com certeza. Rapaziada, acessa aí o Painel News, a gente vai deixar o link aí na descrição do site dele. E aí, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. A gente tá ficando por aí mais um episódio do Papo 10 e é isso, mano. É nóis, valeu isso, aí. Muito obrigado.